Olá, tá começando o 126º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e também pelo Gentler Streak. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, tô te vendo com um brilho mais forte hoje no rosto, um pouco de reflexo mais forte também nos óculos. O que é essa luz toda? De onde tá vindo hoje na sua gravação? Pois é, eu comprei me dei um mimo, como eu disse no Instagram no fim de semana. Eu me dei um Studio Display de presente de Natal. Eu Boa! já é uma coisa que eu queria faz tempo, faz muito tempo, já até manifestei esse desejo aqui algumas vezes. Mas agora eu achei o momento oportuno e tá aí. Estou finalmente com o Studio Display, que não é um produto tão novo, né? Foi lançado em 2022, se eu não me engano, junto com o Mac Studio. Então tem já aí 2 anos. Não lembro se o Mac Studio é 2022 ou 2021, mas tem mais de 2 anos já que a Apple Uhum. lançou o Mac Studio e o Studio Display. Mas finalmente estou com um aqui e gostando bastante. Não, cancela o resto da pauta, vamos falar sobre isso agora. A primeira coisa, sabe o que eu acho mais legal de comprar essas coisas que fazia tempo que a gente queria, assim? O quanto isso livra de espaço no nosso cérebro. Quando você quer tá muito afim de comprar uma coisa, você pensa todo dia um pouquinho nela, fala, putz, acho que é hoje, não, não é. Aí você vai lá, vê se precisa casa de novo, abre a conta, faz aquela, né, deixa eu ver se fizer 2, 3 vezes, fica lá, né. Aí repete isso no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. O que você vai fazer com esse tempo todo agora? Livre na sua cabeça. Pois é, eu vou ter que caçar alguma coisa pra fazer. Quem sabe programar uma viagem, né? Não tenho dúvida. Mas, pois é. Porém, era bem isso mesmo. Eu passava todo dia, nos últimos 2 anos, sei lá, eu abria site de varejo, porque a Apple, o preço dele é bem praticável, né? Aqui no Brasil ele foi lançado acho que por uns 15 mil, e aí agora teve reajuste de preço, foi pra 18 mil. Então, mas eu sempre dava aquela olhadinha no varejo, via se. Às vezes aparecia tipo, ai, R$ 1.000 a menos da Apple, mas todo dia, igual você falou, pensando mesmo, tipo, pô, deixa eu ver esses PCs, será que vale a pena? Será que ia ficar bom aqui no meu setup? Então realmente ocupava um espaço aqui na minha cabeça que eu me livrei e vou ter que ocupar com outra coisa. Mas, como eu falei, achei o momento e a oferta oportuna e acabei comprando um. Excelente. Mas e aí, primeiras impressões? Você migrou a partir de um da LG? Eu tinha um monitor. Isso, eu tinha um monitor 4K da LG. Ele é um modelo de entrada, então ele não tinha especificações assim, topo de linha, tinha um brilho bem mediano, não tinha HDR. O Studio Display também não tem HDR, mas o brilho dele é bem maior. Uhum. Então foi um salto bem grande, né? E de um monitor. Era 27 polegadas já, mas foi de 4K para 5K. E a impressão que eu tenho, que todo mundo que me pergunta, é a sensação de realmente estar usando uma tela retina de qualquer produto da Apple, só que gigante. Porque o macOS ele tem aquele. macOS não, né? Os computadores hoje em dia tem aquelas telas High DPI que é o escalonamento de pixels, né? Que você tem a resolução, você dobra o número ali para aumentar a escala da interface, fica tudo bonitinho, que é a definição de retina, nas palavras Uhum. da Apple. Só que quando você tem uma tela 4K, a escala, comparado com os pixels, ela não fica perfeita, né? Não fica 2 vezes a resolução original. E aí você fica com. Comparado com uma tela retina mesmo, que tem o número calculadinho, de bonitinho de pixels, fica ali um pouquinho borrado, pode não ser tão nítido quando você tem uma tela 5K, que é a primeira coisa que eu noto, assim, que os textos são super nítidos, é tudo muito bonito. Então, eu sempre tive esse faniquito com tela, porque justamente eu olhava pra tela do meu e falava, pô, tela bonita, né? Brilho bacana. Aí eu olhava pro meu monitor, não é a mesma coisa, né? Não é igual. Por mais que você tentasse calibrar, mudar, mexer no perfil de cores, não ficava a mesma coisa. E o legal do Studio Display é que, por ser da Apple, ele já vem todo calibradinho, né? Então, se ele Uhum. plugou ali no Mac, é a mesma coisa, né? Ele não tem 120 Hz, né? O meu MacBook tem, mas tirando questão de brilho, de nitidez, cores, é a mesma coisa. Então, você acaba se sentindo em casa, assim, é um deleite para os olhos usar esse monitor. Você falou do lance o brilho, não tenho dúvida, mas o lance das cores, que eu acho que é o principal que o. Bom, tirando também o True Motion. É True Motion? Acho que Promotion. Enfim. é. O Promotion, isso. Isso eu não sei. Sentir falta é uma coisa, acostumar é diferente, né? Então no começo, tudo bem, se adapta e depois. Esse é o monitor, você acostumou e vai, né? Mas a parte das cores eu acho que é o que o. Se for muito diferente de uma tela do MacBook Pro, por exemplo,
Eu acho que eu sentiria muita falta o lance do preto ser preto, que não é o LED, né? Não, o Studio Display ele é LCD mesmo. Mas ainda assim tem a tecnologia que faz com que o preto não seja um cinza apagado, seja um preto de verdade, né? Como é que é o desempenho disso no Studio Display? A tecnologia de tela dele qual que é? Ele é um LCD padrão 60 Hz, então é meio que o equivalente a uma tela dos iPads anteriores ao do Pro OLED. É Ok. mais ou menos isso. Comparado a outros LCDs que eu já testei, é muito bom. Eu acho que o nível de preto é bem ok. Claro, não é se você, sei lá, apaga toda a luz, você vê que não é um preto de verdade, é um cinza, mas eles conseguem trazer um contraste muito bacana, porque eu testei o monitor da Samsung, eu vi o Infinity S9, que também é o competidor do seu display, 5K, 27 polegadas, só que o da Samsung ele tem uma tela mate, e só isso também já deixa o preto bem acinzentado. Como Uhum. o Studio Display ele é glossy, tem aquele vidro bem reflexivo, as cores elas ficam com mais vibrância e o preto também é um preto mais, né, não chega a ser aquele preto realzão, mas é um preto bem mais profundo. Não me incomodou. Usando aqui no dia a dia, eu gosto bastante do resultado, gosto das cores, da precisão, já editei alguns vídeos nele e tô curtindo bastante. Tem um Studio Display que é a versão Nano Texture, né, a versão Uhum. matte dele, basicamente. Mas eu prefiro a glossy mesmo, que eu gosto dessas cores mais vibrantes. Pra mim, questão de Eu reflexo aqui não é um também. problema, é algo que eu consigo controlar, então mil vezes ter cores brilhantes do que aquela tela fosca com preto que vira cinza. Eu também tenho essa impressão. Nunca mexi. Eu vi por 30 segundos uma vez uma tela do Studio Display com essa camada anti-reflexo basicamente por cima, mas eu não lembro muito bem. Eu queria poder ver de novo até a hora que tiver os Macs novos aqui no Brasil. Vou fuçar na loja da Apple lá pra ver e mexer. Agora, isso é uma preparação para você comprar um Mac Mini? Ou não vamos falar sobre isso ainda? Olha, não vou mentir, passa pela minha cabeça. Já achei com o que ocupar a mente, né? Ver Mac Mini agora. É. Passa pela minha cabeça, mas é algo que eu até já conversei com o William Max esses dias, porque ele tava falando a mesma coisa. Abraço pro William, inclusive. Que a gente Abraço tava pra nessa ele, fez aniversário discussão, né? atrasado. Exato, feliz aniversário, William. E a gente tava nessa discussão, pô, o Mac Mini tá muito legal, bacana, é mais barato que um MacBook, super compacto, fica bonitinho na mesa, ocupa até menos espaço que o MacBook na mesa, né? Que hoje meu MacBook tá no stand ali, o Mac Mini ocuparia bem menos espaço. Mas eu ainda me pego pensando sobre a portabilidade, porque por mais que eu passe quase todo o meu dia dentro do escritório, tem algum momento que eu preciso viajar, que eu levo meu MacBook comigo. Aí eu até poderia fazer igual algumas pessoas. Ao invés de ter um MacBook Pro, pego um Mac Mini e um MacBook Air mais baratinho, só pra levar. Mas, manter aplicativo atualizado nos dois, passar aqui. Eu sei que tem iCloud, mas tem coisa que é muito pesada que eu não tenho no iCloud, né? Então, daria preguiça de manter dois Macs. Acho que ainda é mais fácil ter um MacBook Pro pronto pra quando eu só precisar tirar ele do Studio Display e sair carregando por aí. Então, por mais que eu tenha achado o Mac Mini muito legal, provavelmente ainda vou ficar no MacBook Pro, mas eu penso muito, e inclusive, né, acabei de falar sobre desplugar, o que eu mais gosto do Studio Display também é que ele tem a conexão Thunderbolt, então um cabo só resolve toda a sua vida, né? É o cabo de áudio, vídeo e energia. Ligou um Uhum. cabo, o negócio tá pronto para uso. Não tem que configurar, não tem que mudar a porta, né? É tudo simplificado. Então, isso é realmente uma coisa bem legal do Studio Display. E assim, pra mim também outra coisa que me conquistou muito foi a parte de som. Porque o alto-falante do Studio Display, os alto-falantes do Studio Display, ele tem 6 alto-falantes, se eu não me engano. São muito bons, são impressionantes. Assim, Uhum. não é um HomePod grandão, mas é até melhor que um HomePod mini, né? Se o HomePod mini tem um alto-falantezinho, o Studio Display Aham. tem 6 dentro dele. Então, tem um som muito bacana para assistir vídeos, é bem legal, para ouvir música também. Então, isso me conquistou bastante, porque o da Samsung mesmo, ele tem alto-falante, mas são dois alto-falantes estéreos, simples, eu não curti muito. Agora, esse aqui, realmente, o som dele é muito bom. Uhum. Você falando do Mac Mini, portabilidade, você pode fazer que nem todo youtuber que fez o mesmo review do Mac Mini, botando um Visual Pro saindo para trabalhar com o Mac Mini e o Visual Pro num café, né? Todo mundo criativo. Mas você falou uma coisa que é verdade, assim. A vida de múltiplos dispositivos dá muito trabalho. Eu não consigo também, porque é isso. Você tem o seu MacBook Air para sair para trabalhar no Starbucks. Aí você, putz, não, hoje vou, né? Você pega o MacBook Air, você coloca lá e você abre. Aí ele começa a sincronizar as coisas, aí tá faltando documento que você estava mexendo. Eu também não consigo fazer esse malabarismo, te entendo bem. E ele tem, você falou, toda a parte do cabo de energia leva todo o resto.
Mas ele tem um bando de entrada, né? Você já migrou algumas de coisa periférica pra ele? Como é que você tá migrando ainda? Não mexeu nisso? Ele tem mais, além da porta Thunderbolt, que é a porta que liga ele no Mac, ele tem mais 3 portas USB, acho que são USB 3, ainda não chega a ser 4, porque na época ainda não tinha. Mas já é o suficiente para ligar SSD externo, eu ligo nele. Eu uso adaptador Ethernet USB-C aqui, então também tá ligado direto no monitor. Então tudo isso eu já, coisas que eu tinha um dock, né, eu usava um dock da Logitech, eu consegui passar tudo para ele agora. E aí, além disso, tem as portas do Mac que daí ficam liberadas para ligar alguma coisa mais emergencial. Mas as 3 portas ele já dão conta de atender ali, o meu uso. E isso também é muito legal, né? O monitor ele acaba sendo um hub USB, tem alto-falante, tem câmera, tem microfone. Isso é uma coisa bem legal do Studio Display. Ele é realmente um setup completo ali para você, né, ligar teu Mac e já começar a usar. Uhum. E a adaptação da altura, que a altura dele, a impressão que eu tenho é que a altura dele é um pouco maior do que a dos monitores, sei lá, tradicionais, não sei como é que dá pra chamar assim. Você precisa ajustar alguma coisa, da sua altura de cadeira, o quanto pra cima você olha, ou o tipo de coisa que, primeira hora você acostuma e nunca mais pensa nisso. Eu também achei ele um pouquinho mais alto do que outros monitores mesmo, inclusive o que eu tenho aqui da LG. E a Apple tem aquela coisa de, se você quiser o ajuste de altura, você tem que pagar mais caro. O meu não tem. O meu é a base tradicionalzinha ali, que só tem o ajuste de inclinação. Mexendo ali na inclinação, dando uma ajustadinha na cadeira, eu consegui já me entender. Mas realmente eu fiquei com essa sensação, né? De que, poxa, se eu pudesse baixar um tiquinho mais, eu ficaria mais feliz. Mas tá funcionando pra mim. Passei já, né, alguns dias, desde quinta-feira usando e pra mim, eu me encontrei aqui já. Uhum, excelente. Tô caçando aqui. Ele custa 5 mil a mais se você for comprar com a base com ajuste de altura. Que dor. Pois é, lá fora acho que são 150, $200, aí aqui vira 5 mil reais. Não, não eram $1.000? Acho que 1.000 é o do Pro Display XDR, acho que do Studio Display é um pouquinho Pode menos. crer. Tá, verdade. Que foi aquele momento estranhíssimo do evento que o Que o preço ficou na pessoal... tela por meio segundo e alguém, quem que foi que falou? Foi o John Turnus? Não, não faz sentido ter sido o Turnus. Foi ele, porque Foi ele ele? apresentou o Mac Pro, aí ele já apresentou o monitor também. É, que ele falou e na mesma respiração já seguiu em frente, assim, pra ninguém nem assimilar o que ele tinha dito que custava $1.000. Tá Ó, louco. só uma correção aqui. Lá nos Estados Unidos custa 1.599, né, $1.600 o padrão, e aí a versão com um ajuste é $2.000. Então, $400 de diferença, mas ainda assim, né, metade do preço Nossa senhora. do stand do Pro Display XDR. Já é o triplo do que eu gostaria de pagar no monitor. Pois é. Tá louco. Mas excelente compra. Aproveite bastante e use esse tempo todo livre aí no cérebro agora pra ser feliz. Com certeza. E é claro que conforme você for tendo mais impressões, etc., você vai trazendo aqui no podcast, mas eu quero começar. Começar não, né? Seguir com o episódio com os follow-ups que vocês mandaram pra gente nas últimas semanas, começando pelo Felipe Morandim, que me ouvindo falar sobre o comercial do Burger King, que pediu pro Google, no Google Home lá, mandou o comando de ativar o Google Assistente na casa de todo mundo para falar como é que era um Whopper. Ele falou que lembrou de uma coisa parecida que aconteceu com ele, que ele mora em Portugal, e recentemente a Vodafone lançou uma TV Box com o Google Assistente. E na propaganda eles chamavam o assistente, e cada vez que passava propaganda na TV, o Google Home que ele tem na sala ativava e tentava responder o que era dito na TV. Ele falou, é isso, abraço pra você, pro Felipe e pro Adorno. Então, abraço, Adorno. Abraço, Adorno. E abraço, Felipe, também. E falando nisso, Felipe, tem acontecido com você com mais frequência a ativação acidental do HomePod com base no que tá na TV? Ou eu que tô num período de azar, que na última nunca acontece, na última semana foi umas 8 vezes. Cara, eu notei isso também. Sei lá, tô assistindo alguma coisa na própria, né, Apple TV que tá ligada no HomePod e algum comandinho acaba acionando a carangueja por engano. Então, toda vez a gente escuta, a Apple mudou alguma coisinha, vai melhorar, mas ainda assim acontece muito desses acionamentos acidentais. É, né? Pra mim passou meses sem acontecer. Comentei semana passada que tinha acontecido, tipo, 2 vezes num episódio de ER. Cara, na última semana foram mais umas 5 ou 6 vezes. Eu não sei o que tá acontecendo.
Eu não sei se alguém. Não é o mesmo personagem, não é a fonética de alguém falando ali, mas. Cara, ontem começou a tocar uma música. Eu falei, agora meu Apple Music vai ficar misturado com a música que ele acha que eu gostei, porque isso tocar. Não sei o que aconteceu, se aumentou a sensibilidade ou se é um período de azar, mas. Se alguém tá passando mais por isso também, manda pra gente gigahertz.fm/feedback pra eu ficar mais tranquilo, saber que não é só aqui, porque tá difícil. Cara, às vezes eu falo sim, e aí a Ai. carangueja entende. É uma coisa muito. Tem que melhorar. Sim, por favor. Agora, sobre a chance da Apple lançar óculos inteligentes, o Renato Doná falou que já usa óculos há vários anos e se a Apple lançar um óculos com uma tecnologia de câmera, ou realidade aumentada, ou sei lá o que mais, ele falou, provavelmente eu vou comprar. Já tô com o produto na minha cara, se ele puder ser smart, melhor ainda. Acho que essa é a principal vantagem, teórica pelo menos, de um óculos assim. Com certeza. Porque eu sei que não é o caso, mas para muitas pessoas, óculos já são, né? Acessórios que fazem parte. No meu caso mesmo, eu uso óculos de grau, então é algo que está todo dia na minha cara. Se ele for inteligente, melhor ainda, né? Porque é algo que eu já sou obrigado a usar. Então acho que faz bastante sentido. Tanto que eu coloquei lente de grau nos meus óculos da Meta para poder usá-los, né, no dia a dia. E eu gosto muito. Já falei várias vezes aqui na fonte. Já escrevi review lá no 95Mac, que é muito legal. Você tá andando com um negócio que do nada você aperta, tira uma foto, não tem que tirar o celular do bolso. Então eu acho bacana, acho que esses esforços da Meta, eles vêm provando, né, de serem na verdade, vem provando o interesse das pessoas, né? Porque a gente tem Uhum. visto cada vez mais pessoas comprando, curtindo. Isso que eles não têm tela, é realmente só a parte de câmera, filmar, né? Agora tem a IA da Meta também, que isso é bem legal. E, novamente, acharia super legal que a Apple investisse em algo parecido. Totalmente. É a diferença entre você usar óculos no rosto, que é uma coisa que é socialmente aceita, as pessoas já fazem, e usar o Vision Pro no rosto, que não sei, dá uma vergonhinha. Assim, o começo dos AirPods dá uma vergonhinha também, né? Porque era aquele cigarro pra fora da orelha, aquela primeira versão eu ainda achava meio estranha, né? Mas hoje em dia esses tipos de fones assim, eles reduziram, ok, mas é um pouco mais socialmente aceito. O Vision Pro eu acho que ainda tem um... Você vê alguém no café com isso e fala, olha lá, babaca. Então, ainda tem um pouco É, dessa... Posso ser só eu, né? Não sei. Mas é diferente de óculos, esse é o ponto, né? com Óculos... certeza. Você não tá obstruindo o rosto, você não, né, tem todas as diferenças meio óbvias, né? Fica pior se a pessoa estiver no café com um Vision Pro e um Mac Mini, né? Aí você sabe que é youtuber, né? E falando no Mac Mini, você até publicou no 95Mac a repercussão de que o iFixit fez ali o teardown dele e mostrou, explorou além só do fato dele ter ali o SSD mais ou menos substituível, né? Como é que foi a conclusão deles e a sua sobre isso? Nós já tínhamos visto alguns teardowns iniciais, mas agora a iFixit publicou o review, o teardown completo deles. E eles até usaram, né, dando quote aqui pra eles, um futuro reparável. Então eles elogiaram bastante o Mac Mini, porque geralmente, produto da Apple a gente já sabe qual vai ser o resultado. É tudo soldado, a Apple não permite reparos. No caso do Mac Mini, ele teve uma nota boa, foi 7 de 10, eles elogiaram bastante. É fácil de abrir, logo quando você tira a tampa já dá pra trocar aquela bateriazinha, aquela pilha que usa pra manter o computador ligado, pra manter a hora do computador, etc. Quando o computador tá desligado ou fica fora da tomada por um tempo. Mas em geral é bem fácil, né? Vendo o review de. Tem parafuso proprietário, mas tendo ali as chaves certas é bem fácil abrir o Mac Mini, desmontar. As portas da frente são substituíveis. As portas de trás não, mas as da frente são, os alto-falantes. Vários componentes ele podem ser trocados. E a gente chega na parte do SSD, que em quase todo computador ou device da Apple, o SSD é soldado na placa. No caso do Mac Mini, ele tem um módulozinho que é removível, você pode tirar e colocar outro. A iFixit testou. Os módulos são proprietários da Apple, então se você só pegar um outro módulo genérico, não vai conectar. Mas se você tiver um outro Mac Mini do mesmo modelo e trocar ali os módulos, você consegue fazer um upgrade de armazenamento. Uhum. E eu falo igual porque a iFixit descobriu que os módulos do M4 Pro, né, da versão mais cara, eles são diferentes. Provavelmente porque daí tem mais opções de armazenamento, então são módulos maiorzinhos. Mas então, você tendo M4 Pro, você consegue trocar os módulos entre eles, e o M4 base dá para trocar os módulos entre eles também. Então, sei lá, às vezes você encontra, eventualmente, o computador de alguém estragou, a pessoa vende para peça, você consegue comprar para reaproveitar o módulo, fazer um upgrade de armazenamento. E no caso da Apple, agora ela, né, sei lá, estragou o SSD, ela consegue trocar isso sem ter que trocar o Mac inteiro, que também significa reparos mais baratos e mais rápidos para o usuário. Então,
a iFixit elogiou bastante e, como a gente até já comentou aqui anteriormente na fonte, eu acho muito legal essa ideia de ter o armazenamento substituível, até não só pela questão de fazer upgrade, mas por longevidade, por reparo mesmo. SSD é uma coisa que tem prazo de vida, por mais longo que seja, é uma coisa que tem um prazo de vida. Então, pô, você quer ter um computador por... Até a iFixit falou que o Mac Mini é um computador que eles enxergam para você usar por 10 anos, porque quase tudo dá para ser trocado ali. Então é um Uhum. computador que você consegue manter por mais tempo, né? Um MacBook, se ele estraga e tá fora da garantia, ou você quase paga o preço de um novo, ou você realmente joga ele fora e esquece e segue a vida, porque não tem muito o que fazer, né? Então, acho até que a Apple deveria trazer esse módulozinho para pelo menos, sei lá, o MacBook Pro, que a gente até viu, né, o cara lá que fez o mod e basicamente trouxe um módulo para o MacBook Pro. Acharia que é super legal ter isso em outros Macs, mas, né, tá aí o Mac Mini surpreendendo mais uma vez, porque apesar do design super compacto, ele ficou super menor, e ainda assim Uhum. a Apple, né, fez algo bem modular, e isso é bem legal. Você acha que o Mac Mini é uma prévia do que pode vir para o Mac Pro? Para a próxima geração, próxima versão? Olha, talvez, né? Eu sempre penso muito sobre o Mac Pro, porque de certa forma ele até Só meio que você, perdeu. aparentemente, que a Apple. A Apple não pensa, né? A Apple sempre lança, daí fala, nós vamos dar atenção ao Mac Pro, aí lança e É. passa 5, 6 anos sem lembrar do Mac Pro. Mas é porque vendo o Mac Pro hoje ele perdeu um pouco do sentido que ele tinha. Porque antes ele não era só, ele era um Mac modular, você colocava a placa gráfica e comprava isso, comprava aquilo. E enfim, ele tinha toda ali uma questão. Agora ele virou um Mac Studio grandão, né? Ele não tem tanta diferença de hardware. Tem o mesmo chip do Mac Studio. Aí tem uma outra coisa que você consegue colocar ali a mais, só que não é mais tão diferente assim, né? Antes o Mac Pro tinha lá 1 TB de RAM, agora, de novo, é o mesmo chip do Mac Studio. E então, eu não sei se talvez a Apple deveria fazer um Mac Pro menor, né? Aproveitar o Apple Silicon e falar, já que não dá mais para mudar tanto assim o Mac Pro por causa da tecnologia, vamos deixar ele um pouquinho mais compacto, né? Ou se, sei lá, se eventualmente o Mac Pro vai acabar mesmo e vai ser só Mac Studio. É que eu sei que ainda tem um público muito pequeno que gosta de ter o Mac Pro. Mas eu me Uhum. pergunto até que ponto isso vai continuar sendo, né, tão relevante para a Apple atualizar o Mac Pro enfim, é algo que me intriga bastante, né? Diz Mark Gurman que ano que vem, até o ano que vem, a Apple vai atualizar todos os Macs com M4. Esse inclui o Mac Studio e o Mac Pro. Mas, de novo, eu acho que são produtos que acabaram ficando muito parecidos e para, sei lá, 99% dos casos, eu acho que o Mac Studio, no topo de linha, resolve o problema de muita gente. O Mac Pro ele é importante existir mais por imagem, eu acho, por marca. É marketing não do jeito que as pessoas usam, tipo, enganar as pessoas, mas sim de você se posicionar no mercado, né? Que aí, sei lá, é o Mac que o pessoal da ILM usa para fazer os séries de Star Wars e os filmes, etc. Essa presença dele é importante para reforçar o Mac como uma marca de uma potência criativa. E se você não for comprar um Mac Pro, tudo bem, você consegue fazer quase a mesma coisa no MacBook Air. Só demora mais e esquenta mais, mas você chega lá também, né? Então ele é importante por causa disso. Existe, não sei, um mercado legado que prefere torres, aquela coisa do computador grandão ocupando um pedaço da mesa, né? E ele ocupa um belo de um pedaço da mesa. Mas de hardware mesmo, concordo 100%. O resto da linha, felizmente, evoluiu a ponto de tornar o Mac Pro meio... não é obsoleto, mas antes ele estava sozinho ocupando uma boa área da parte de cima dos Macs. Hoje em dia está bem disputada essa parte de cima. E eu consigo imaginar o Mac Studio ganhando mais espaço e virando o sucessor espiritual do Mac Pro. Claro que vai ter pelo menos mais uma versão de um Mac Pro. E você comentou, e é verdade, né? Como é curioso como cada era que a Apple lança um Mac Pro novo, ela está passando por algum tipo de problema ou reformulação no resto da linha inteira, né? Teve o Mac Pro lixeirinha, que ela postou que o mercado ia para um lado e o mercado foi para o outro, e a parte toda de placa e etc. Tem aquela frase famosa do Craig Federighi, né? A gente ficou numa sinuca de bico termal aqui e apostamos errado, não tem o que fazer, né? GPUs pegaram, etc, etc. E eles fizeram todo... foi esse que passou
uma das versões uns bons 6 ou 7 anos sem atualizar. Talvez estou exagerando, mas... Foi esse mesmo, porque esse lixeirinho, ele foi lançado em 2013, que foi na mesma keynote do iOS 7. E Uhum. aí eles ficaram até 2019, quando lançou o Mac Pro e o Pro Display XDR. A Ela versão nova, mudou. né? Sim. Mudou bem o caminho da coisa toda, fez lá aquele painel de profissionais de mercado informando para a Apple como é que teria que ser o próximo Mac Pro. Ela deu o teaser, mostrou, lançou, e ele também. Aí veio os chips M, porque ela lançou o Mac Pro com os chips Intel, né? Então ele tá sempre no meio de um fogo cruzado de caminhos futuros aí da Apple. Vamos ver se dessa vez ela consegue lançar. Cada vez que ela lançar o Mac Pro, você fala, bom, já sei que daqui a 3 anos o mercado de Macs vai ser bem diferente, né? Porque ele é o milestone dessas mudanças assim. É, Mas que bom que a linha na parte de cima tá embolada desse jeito, que você não precisa mais comprar um Mac Pro para ter desempenho de Mac Pro. Isso é excelente. sim. Essencialmente, né, o Mac Pro hoje ele se justifica mais para quem precisa dos slots de expansão, que, né, dá para pôr, ele sim, dá para pôr armazenamento, dá para pôr placa de rede, placa de áudio. É algo muito nichado, não é mais performance. Performance você consegue no Mac Studio, né? É, exatamente. Bom, vamos ver. Daqui a 3 meses, 4 talvez, quando a Apple tiver lançado, a gente vê se essas previsões e esperanças aqui estavam certas. Agora eu quero trazer. Mas foi não é bem um follow-up, mas a gente falou sobre. Bom, então follow-up. A gente falou sobre isso no passado. Você postou no 95 Mac que pintou uma foto de um protótipo do iPhone 14 Pro com aquele botãozinho de volume unificado, que foi um rumor que veio, e aí não veio isso, aí sumiu, aí todo ano tem. Mas que protótipo é esse? De onde veio? Esse rumor realmente todo ano tem, porque a gente tá escutando sobre ele há muito tempo e até agora nada. Tem um canal no YouTube chamado Apple Demo, um canal conhecido por postar protótipos da Apple, eles geralmente fazem vídeos desses protótipos. Alguns são bem raros e esse é um dos protótipos bem raros. Porque é um protótipo do iPhone 14 Pro que tem o botão único de volume, que seria um botão áptico, né? Que é um botão que não é um botão de verdade. Que tinha rumores. A gente ouviu esses rumores pela primeira vez, se não me engano, não era nem sobre o iPhone 14, era sobre o 15, que a Apple ia colocar esse botão, né? Botão de mentira, que é igual o trackpad do MacBook, né? Que não é um botão, tem um vibradorzinho ali embaixo, você clica, ele simula o clique de um botão, mas não é um botão. E aí a gente teria esse tipo de botão de volume no iPhone 15. Tanto que tinha rumor que até acho que o Action Button seria esse tipo de botão, tudo seria botão Solid State. E por fim, não foi. Né? Na época, acho que o Mintico falou que a Apple tinha desistido porque era muito complexo, mas até onde eu sei, a Apple continua futricando com isso lá dentro. Eles continuam com a esperança que um dia vai, mas né, não foi no 15, não foi no 16, e agora a gente descobriu que eles estão testando isso desde o iPhone 14. E o legal desse protótipo é que quando a gente pensa em iPhone 14, iPhone 14 foi lançado em 2022. Só que esse protótipo é de maio de 2021. E por que isso torna ele raro? Porque é um dos primeiros protótipos do iPhone 14. Maio de 2021, a Apple ainda estava terminando o iPhone 13. Né? Nem o iPhone 13 tinha começado a ser produzido em massa. E ela já estava testando o iPhone 14. Dá para saber qual é o 14, porque ele tem a Dynamic Island. E também não tem, esse modelo ele não tem a placa dele não tem entrada de chip, apesar de ter o buraquinho no case externo. Então a Apple já estava se preparando para o 14 e já estava testando essa ideia do botão unificado, né, o botão com o mecanismo de vibração ali. Porém, como a gente já sabe, isso nunca viu a luz do dia. Mas, novamente, boatos que correm por aí que a Apple continua testando, que a Apple continua explorando isso. Mas, né, na época, o Mintico falou, era algo muito complexo de se fazer, então eles foram adiando, foram deixando para depois. E, né, pelo menos até agora, no 15 não foi, 16 não foi. Os rumores do 17, né, a gente está ouvindo muito falar sobre iPhone Air, mas até agora acho que nada foi falado sobre a volta desse rumor aí, desse botão. Mas, né, quem sabe um dia. Fico curioso para saber como que seria, né, o funcionamento de talvez ele detectar se você está apertando em cima ou embaixo, ou até se seria algo no estilo do controle de câmera, né, que você desliza para aumentar e abaixar o volume. Mas tá aí, para quem quiser, lá na matéria do 95 Mac tem um vídeo completo do canal Apple Demo que ele mostra uma olhada melhor nesse protótipo bem raro do iPhone 14 com esse botão que, de novo, um protótipo que foi criado antes mesmo do iPhone 13 ser lançado.
Isso vale a gente manter em mente quando pintar rumor assim, né? De que faltam 3 meses para sair um iPhone novo. A Apple não decidiu ainda se ela vai fazer. Gente, esse protótipo aqui era um protótipo físico, ali não era um iPhone funcional. Você vê que tem um acabamento diferente, etc. Mas era um ano antes e pré-lançamento do modelo que veio antes dele, né? Então, não tem esse negócio de a Apple não sabe nem se vai usar o botão ou não, faltaram um mês para lançar o iPhone. Óbvio que não, né? Achei interessante que eu bati o olho e falei, o que tem o logo do Mastercard nas costas do iPhone? Sim. Ao invés do logotipo da Apple, mas tem todo o lance não sei pronunciar, Vesica Pisces, deve ter um nome também em português, que é um shape ali, tipo diagrama Venn, basicamente, com a lente que forma com 2 círculos ali, né? Enfim, né? É interessante ver também que o próprio acabamento desse botão tem ali uma emenda de plástico, assim, um fiozinho que corre nele. Você vê que é bem cara de protótipo mesmo. A própria parte nas costas dele você vê o acabamento meio acompanhando a curvatura do iPhone, o que seria ali o encaixe do módulo das câmeras e o próprio furo ali do que seria o time of flight lá, o sensor, etc. São só furos, né? Mas vale a pena dar uma espiadinha. É sempre curioso ver esse tipo de coisa. Então tá aí, eu tava testando isso há mais tempo. Deve ter tido rumor dessa geração, mas enfim, há mais tempo do que a gente lembrava. Vamos ver se um dia isso vira coisa de verdade. Quem sabe um dia. Exatamente. Agora eu quero trazer aqui mais assuntos que pintaram nessa última semana, é claro, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao Gentler Streak pelo patrocínio mais uma vez do A Fonte, e que se você ainda não testou o Gentler Streak, vale você testar, porque é o seguinte, eles lembraram a gente que todo mundo que baixa e testa o app pela primeira vez tem 50% de desconto na assinatura do plano. Então, se você está a fim de achar um aplicativo bacana e gentil, como o próprio nome indica, para cuidar da saúde, não é só mais exercício, não é só mais recuperação, mas você acompanha o sono também com ele, com uma interface super bacana, super detalhado. O Gentler Streak é um app que eu e o Felipe usamos há anos, a gente adora, sempre falou sobre o Gentler Streak aqui, e agora que ele ganhou, ele passou 8 meses testando funcionalidade para você acompanhar o seu sono, e agora que dá para fazer isso, é com ele que você pode acordar agora e ver o resumo. Eles dão muito cuidado e tem carinho ali, não só na interface, mas nos textos também. Toda a produção, tudo de interação entre o app e você é feito com muito cuidado. Para monitorar os exercícios também é muito bacana, porque você tem um gráfico que você vê o seu esforço físico ao longo dos dias, e com isso ele fala, você veio pegando pesado aí nos últimos 3 dias, se você descansar hoje, não muda em nada o seu condicionamento físico. Ou então, você relaxou antes de ontem, hoje dá para você dar uma puxada, né? Muito bacana acompanhar ele pelo gráfico. Eu estou falando aqui do uso que eu dou pro Gentler Streak, mas quero saber do Felipe também. Se você descobre uma coisa nova, como é que tá. Eu lembro que você começou a postar que estava fazendo academia, se você segue fazendo academia, como é que ele entra nesse seu dia a dia? O Gentler é muito legal porque, como eu costumo dizer, ele é mais do que um app de fitness. Ele é um app de bem-estar. Então você consegue entender ali bonitinho o que está acontecendo. Para quem tem Apple Watch é ótimo, porque o Apple Watch coleta seu batimento cardíaco, agora tem até temperatura do pulso, dados do sono. Só que você vê tudo isso no aplicativo Saúde da Apple, fica uma coisa meio perdida. E o Gentler, ele mastiga esses dados e te entrega como é que está o seu condicionamento, se você pode ir além, se você deve dar uma descansada. Então, ele é muito legal por isso. Quando eu comecei a fazer academia, eu não entendia muito, né, dos meus limites, e aí o Gentler ia me mostrando se eu podia me esforçar mais, ou se eu estava pegando muito pesado, eu deveria pegar mais leve. Então é muito legal para quem quer ter essa compreensão maior, né, sobre o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua saúde, e se você pode ali, né, ou deve até se motivar a fazer mais exercícios, e não só, né, atividades pesadas, mas até é legal porque o Gold Gentler sugere, hoje, durante a semana você já se exercitou demais, vai lá e faz uma caminhada mais leve. Então, por tudo isso, o Gentler é muito legal, não só para você que realmente é o cara fitness, que vai na academia todo dia, mas para ver mesmo o seu dia a dia, para ver se de repente uma caminhada já te ajuda a fazer alguma coisa diferente, para entender todos esses dados ali que você geralmente tem através do Apple Watch. Vale muito a pena usar o Gentler Streak. Exatamente. Então, para você saber mais aí como é que ele pode te ajudar a fazer diferença no seu condicionamento físico, faz o seguinte, vai em gentler.app, ou na descrição aqui tem o link para você cair direto. Ele é compatível com o iPhone, com o iPad, com o Apple Watch também. É de graça com uma assinatura que, se você baixar e assinar o plano anual, você tem 50% de desconto no primeiro ano. Então, não tem desculpa para você passar a acompanhar a sua saúde do jeito mais gentil, mais leve, que é sempre bacana. Mais uma vez, gentler.app.
gentler.app ou pega o link na descrição para poder acompanhar a sua saúde desse jeito. Muito obrigado ao Gentler Streak pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gentler Streak. Muito bem, Felipe, tem um produto que a gente nem lembra que existe, chama iPad. Eu sei que muita gente gosta e usa, mas cada vez menos ele vira pauta, né? E não só aqui, mas enfim, né? Ele virou pauta nessa última semana porque saiu um levantamento da Consumer Intelligence, ou SERP para os íntimos, que mostrou a variação da divisão de vendas de modelos, os diferentes, né? Então iPad, iPad Pro, iPad Air e iPad Mini, entre setembro do ano passado e setembro desse ano. E eu aposto que se todo mundo chutasse aqui como é que anda a divisão das vendas de iPads, nem todo mundo ia acertar. Como é que tá? E como é que você entendeu esse relatório da Consumer Intelligence? Aliás, primeiro, te surpreendeu ou não? Então, segundo esse relatório, os iPads de mais sucesso, né? Na verdade, ali a gente tem a divisão e o iPad mais vendido seria, né, pelo menos nesse período analisado pela pesquisa, o iPad Pro. Então a gente tem um iPad Pro com 45% do market share, que é quase metade, né, de todos os iPads, então isso é bem significativo. Eu não sei se chega a ser uma surpresa, porque se a gente pegar, né, o histórico de iPads, o iPad Pro foi a grande novidade desse ano. A Apple atualizou o iPad Air com o chip M2, mas a novidade mesmo foi o Pro, que ficou mais fininho, ganhou OLED. Então o pessoal acabou, acho que, se empolgando mais com o iPad Pro, e isso se reflete nesses números. O iPad de entrada, ele está com 33%, então é o segundo iPad mais vendido, que também não é uma surpresa, porque acredito que é o iPad que a maioria das pessoas busca. Quando não tem lançamento de iPad Pro, acho que ele provavelmente é o iPad mais vendido, né? Então dá para ver que mesmo com a demanda do iPad Pro bem alta pelas novidades, o iPad nada, o iPad Boy continua sendo ali, né, um dos mais vendidos, 33%. O iPad Air meio esquecido, o que eu também não vejo como uma surpresa, porque o Air é aquela escadinha, né? Você quer comprar o barato e você fala, não, vou pegar um Air. Mas $150 eu compro o Pro, né? Então, o Air 13%, e um que também não é surpresa nenhum, o iPad Mini 9%, que é o nicho do nicho, que a Apple atualiza o iPad Mini a cada 3 anos, né? E talvez até esteja aí o motivo. O iPad Mini é um produto mais nichado, só 9% nessa pesquisa. Porém, vale lembrar que essa pesquisa não engloba o lançamento do iPad Mini com o chip A17, né? A Escape foi lançada recentemente, então pode ser que na próxima o iPad Mini salte um pouquinho, mas eu também duvido que seja um número tão significativo assim, né? Então, olhando assim, né, quando a gente para analisar, num primeiro momento até chama a atenção, nossa, é o iPad mais caro, o mais vendido, uau, mas não é tanta surpresa, até porque a gente vê isso no iPhone, né? O iPhone mais vendido é sempre o Pro também, que o pessoal pensa, vou gastar dinheiro, vou comprar o melhor que tem. Então, acho que o mercado de iPad é dividido realmente entre essas duas pessoas. O público que só quer um iPad pro básico e o iPad nada tá suficiente para eles, que também é o público educacional, né? Geralmente o pessoal de escola acaba comprando esses iPads mais baratos. Lá fora é mais comum, na escola que compra dezenas, centenas de iPads para os alunos. Geralmente o escolhido é o iPad de entrada. E aí versus o iPad topo de linha, que é o que tem as funções mais legais, que tem o design mais diferente. Então, é o que o pessoal que quer um iPad mais pelo estilo de vida de usuário de iPad acaba escolhendo. Mas tá aí, informações sobre o mercado de iPad que só confirmam mesmo algumas coisas que a gente já até sabe, né? De novo, a escadinha ali do iPad Air, que acaba empurrando mais pessoas pro iPad Pro, e o iPad Mini, que é meio esquecidinho mesmo. É curioso que a venda de iPad Air no último ano caiu pela metade, né? Enquanto a de o iPad nada, o iPad Boy, né? Ela aumentou aí de 23% para 33%. Cada 3 iPads que vende, um é o normal. Cada 2 que vende, quase um, é o iPad Pro. E no caso do iPad Pro, eu aposto que não é só o iPad Pro, né? É o teclado, especialmente esse, né? É o Apple Pencil. Os outros também, só que menos, né? Então é uma boa fonte de faturamento. A Apple consegue engordar ali, tanto na parte de iPads quanto de acessórios, casas e vestíveis na hora de reportar, né? Então, eu escrevi faz um tempo no Mac Magazine uma matéria que era o dilema do iPad Pro, acho que era alguma coisa assim, o título, e era sobre o embolado da linha de você ter o iPad Air, que era para ser um pouco, ele estava fazendo as vias de iPad Pro para quem não queria gastar com o iPad Pro. E o próprio iPad Pro estava ali por ter o teclado e Apple Pencil, assim como todo mundo também, né?
Tava embolada essa linha, né? Eu lembro que o Mark Gurman falou que 2024, 25, ó, 24 ia ser o ano que a Apple ia tirar para poder arrumar a linha de iPad, deixar ela mais simples, etc. Não sei se isso aconteceu com o iPad Pro e o iPad Mini basicamente sendo lançados, mas da parte de vendas, dá para ver que desembolou um pouco. O iPad Air perdeu um monte de mercado, o iPad Mini continua igual, né? O iPad simples, o iPad nada, o iPad Boi, conseguiu aumentar e o iPad Air o iPad Pro se mantém ali como o principal produto vendido. Eu acho muito curiosa essa linha e fico pensando na galera que fica na dúvida, né, optando, vou comprar o iPad, não, por mais um pouquinho eu pego o Apple, mais um pouquinho ainda eu pego o Pro, né? Acaba sempre sendo a gravidade puxa para cima, né? Sugada ali para comprar o iPad Pro e ele se mantém. Muito curioso. É, bem isso mesmo. O Pro não tem jeito. Assim como no iPhone, o pessoal que curte comprar esses lançamentos acaba sempre optando pelo mais caro mesmo. E uma outra coisa que virou notícia essa semana, eu achei bem interessante. Agora a gente vai voltar a falar sobre tela, só que do MacBook Pro. Porque a Apple. É raro ela lançar uma coisa e não contar para ninguém, né? O MacBook Pro ela contou, óbvio. Mas ainda assim, ela não dedicou um pedaço ali do vídeo no dia do MacBook Pro para falar da tela, só que mudou e foi uma mudança bem significativa, né? Pois é, a gente descobriu isso não foi nem pela Apple de novo. Eles não falaram isso em nenhum press release, nas especificações. Isso veio depois, né? O Ross Young publicou ali uma nota falando que a tela do MacBook Pro M4 tem um display de pontos quânticos. Então, essa tecnologia, o MacBook Pro, ele tem a tela mini LED, que é aquela tela que você tem pontos de luz, né, espalhados pela tela para ter um contraste maior, porque o LCD ele tem só um grande painelzão de LED no fundo, então por isso que o preto não é 100% preto, como a gente até falou no anterior, e já o OLED ele tem, né, cada pixel é iluminado individualmente, e o mini LED é um meio termo, né, tem vários pontos grandes ali para você ter zonas de controle de brilho. E pelo que o Ross Young disse, esse novo MacBook Pro ele mudou um pouco a tecnologia usada ali por trás do mini LED, que agora é de pontos quânticos. Então, teoricamente, né, essa tecnologia ela tem ali uma resposta mais rápida, tem ali algumas melhorias em relação à tecnologia usada anteriormente. Mas agora eu fico me pensando, né, se realmente é algo tão notável, se é algo mais discreto, porque ninguém falou nada nos reviews, né? Eu, pelo menos, não vi ninguém falando, tipo, não, a tela tá mais preta, a tela tá. Eu sei que tá mais brilhante, talvez até isso tenha uma influência, né? Porque a Apple disse que aumentou o brilho sustentável, agora chega a 1000 nits, então pode ser por conta dos pontos quânticos, mas em questão de, o preto, as cores, eu não vi ninguém falar nada. Então talvez nesse aspecto a diferença seja mínima e a mudança mesmo seja mais nessa questão do brilho, que daí sim eu vi o pessoal elogiando que a Apple conseguiu aumentar bem o brilho da tela do MacBook novo. E é curioso pensar que se ela tivesse dito isso no anúncio, os reviews teriam notado assim, agora eu tô notando aqui, de fato, a tela tá muito diferente, né? O brilho ela falou, que era essa parte de você ter os 1000 nits sustentados ali com brilho máximo, né? E isso o pessoal também observou nos reviews. Mas é interessante ver como o que ela diz de um lado, os reviews puxam do outro também, e a percepção, a parte de primeira pessoa mesmo ali, que era para ser um review, sempre é meio. Não é guiada, porque cada um tem a liberdade para dizer aí na hora de fazer o review o que quiser, mas assim, direcionado, vai. Eu acho que é a palavra certa. E o lance do QLED, além de mais brilho, eu não lembro de ser um problema nos displays de Macs, mas também a vantagem dele não é reduzir a ocorrência de burn-in. Tem diversas outras vantagens aí. Na comparação com o OLED, não era OLED nos MacBooks Pro, mas ainda assim é interessante. E é muito curioso a Apple não ter falado nada. Só lançou. Deve ter um motivo, né? Não sei se foi para evitar que se essa mudança trouxer algum problema, falar que a culpa foi. Não sei, mas para ela não anunciar uma coisa, deve ter tido um motivo muito, muito bom nessa parte técnica, porque é uma mudança grande, é significativo, e igualmente significativo não ter vazado, né? Ross Young falou agora que lançou que mas ele, que é o cara dos displays, não trouxe informação com antecedência, então a Apple, de um jeito ou de outro, consegue manter uns segredinhos ainda nessa cadeia de suprimentos aí que vaza doidado. Isso realmente não vazou, a gente só tá descobrindo agora mesmo. Mas eu fico ansioso pelo MacBook OLED, né? Que eu vi pela primeira vez eu vi um iPad Pro OLED na loja.
E embora eu não esteja convencido a trocar de iPad, porque eu uso meu iPad para vários nadas, em relação ao trabalho pelo menos, a tela realmente é muito bonita, né? Você ter a tela com preto de verdade, então acho que um MacBook Pro LED, aí sim eu ficaria bem convencido a trocar de Mac. Uhum. E eu vou dizer com base em nada, ou com uma experiência pouca que eu tive com o iPad nessa comparação com o Mac, que o iPad ele tende a ser mais, não mais voltado, mas me parece mais frequente as pessoas consumirem mais coisas com uma proporção maior do que só gerarem mais coisas, como é no Mac, que seria, entre aspas, para mais trabalho. O iPad vê lá uma série, esse tipo de coisa, então você ter esse avanço de qualidade de imagem é mais significativo até do que se fosse no Mac, que acaba sendo só, que bom que tem, tô feliz, paguei caro, então tem essa tecnologia também, ótimo. Mas no iPad acho que a vantagem, o benefício percebido ou de experiência mesmo acaba sendo um pouco maior, né? Com certeza. O iPad é um device de mídia, né? Por mais que você compre É. o Pro, ele é bem mais um device de mídia do que o Mac. Eu mesmo não tenho o costume de levar meu MacBook na cama para assistir um vídeo no YouTube. Uso o iPad para isso porque ele é mais prático. Então, né, nesse sentido, acaba sendo mais utilizado mesmo para consumo de mídia. Uhum. Agora, tem uma coisa que eu trouxe, eu acho que eu falei aqui, que a maior prova de que o Vision Pro não é exatamente grande parte do futuro da tecnologia é que a Samsung não copiou ainda, né? Porque se você quer ver uma coisa que é uma ideia que pode funcionar, a Samsung já saía ali copiando. E parece, pintaram rumores aí de que ela pode lançar um concorrente do que a gente está chamando aqui de iPhone Air, que o pessoal está chamando de iPhone Slim, que é essa versão mais fininha de uma das opções do próximo iPhone, da linha do iPhone 17. Ele não seria tão avançado quanto um iPhone dos modelos Pro, só que com esse diferencial de ser mais fininho e isso justificar o pessoal ali pagar talvez um pouquinho a mais ou substituir o iPhone Plus, basicamente com um diferencial de verdade, não só ele ser maior e ser mais fininho também. Até pintou um rumor de que talvez esse mais fininho não seja tão mais fininho, etc. A gente pode até falar sobre isso também, mas o que me chamou a atenção semana passada foi isso. A Samsung já foi no... Eu também! E talvez lance aí um concorrente para um iPhone não anunciado ainda, dentre a linha lá do Galaxy S25. Exatamente. Estão surgindo rumores de que a Samsung também está fazendo um Galaxy S25 Slim ou Air, né? Que a gente não sabe o nome nem do iPhone nem desse da Samsung, mas a Samsung geralmente ela tem 3 modelos. Ela tem a linha S padrão, que hoje é o S24, o S24 Plus e o S24 Ultra, que é o topo de linha, né? São 3 modelos, a Apple hoje tem 4. E aí parece que a Samsung vai ter também, né, agora um quarto modelo e que esse modelo, segundo as fontes ligadas aí que tem conhecimento do mundo da Samsung, vai ser uma versão Slim, uma versão fininha do Galaxy S25. E a gente sabe que provavelmente o motivo é falar que fez o telefone fininho antes da Apple. E ao mesmo tempo também, né, a Samsung geralmente lança telefone novo em janeiro, então a Samsung não está decidindo fazer isso agora, né? Ela provavelmente já até por ser a Samsung e trabalhar ali no meio da cadeia de fornecimento, ela sabe também mais ou menos o que as outras estão planejando. Então Mesmo porque ela provavelmente fornece displays para a Apple. exatamente. Então provavelmente ela já sabia há bastante tempo que a Apple tem planos de lançar um telefone fininho. E aí eles falaram, não, vamos lançar antes, até porque eles se beneficiam disso, né, em termos de marketing, porque o telefone deles é em janeiro. Então eles conseguem vender uma imagem, pô, a gente fez primeiro que a Apple, hein? Então eles provavelmente vão tentar, né, vir com essa abordagem de telefone super fininho já agora no começo de 2025 e deve ter aí um Galaxy S25 Slim, enquanto o tal do iPhone Air, se ele for rolar mesmo, vai vir só lá em setembro. E aí a gente já vai vendo uma tendência, né? Pessoal, né, Samsung e Apple, pelo menos, já apostando na volta dos telefones super finos que na era do Johnny Ive era uma coisa, né? O iPhone foi ficando fino, 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 chegou no iPhone 6 até dobrava, a Apple falou, não, acho que daqui esse é o limite, né? Vamos engrossar a coisa de novo. Mas agora, né, novas tecnologias, o iPad Pro mesmo super fininho, e a Apple conseguiu fazer ele fino e ainda assim resistente, então vem aí, né, mais uma aposta nos telefones super finos que a gente sabe que no fundo é uma tentativa de tentar convencer as pessoas a gastar mais em telefone, né? Porque o mercado tá meio estagnado, precisa de alguma novidade. Dobrável mesmo a gente sabe que é um nicho, então quem sabe o telefone fininho convença mais pessoas a comprar um celular novo, né? Eu ia trazer exatamente isso que você falou do calendário de lançamentos. A Samsung lançando em janeiro e a Apple lançando em setembro, a Samsung tem a chance de fazer uma coisa muito engraçada,
quer chamar o Galaxy S25 fininho de Air, e a hora que a Apple lançar o iPhone 17 Air, vocês vão falar, tá vendo? Só copiar a gente. Isso ia ser divertido. Mas você falou dos super finos, eu consigo imaginar um Galaxy S25 Super Slim. Esse mesmo ser o termo de marketing que a Samsung gosta de ir mais por aí, assim, do que ter só uma palavra ali que define encapsula. E Air é mesmo uma marca que a Apple, como marca, né, que a Apple se apoderou ali, como o resto da linha dela que a gente já conhece, né? Mas que história é essa de que nem tão fininho assim deve ser mesmo esse próximo iPhone fino? Pois é, e a gente entra na segunda parte, em mais um rumor de iPhone 17 Air, porque estava todo mundo falando que a Apple quer um iPhone super fino, Ultra Slim, que ele vai ser o iPhone mais fino da história. E um desses usuários anônimos de fórum, que tem até um histórico considerável de acertos, recentemente jogou um balde de água fria, falando que talvez esse iPhone não vai ser tão fino assim. O motivo principal é a bateria, né? Esse usuário falou num fórum da internet que a Apple não vai conseguir, ou pelo menos acredita que não vai conseguir, fazer o iPhone tão fino quanto que ela esperava anteriormente, né? Hoje, o iPhone mais fino foi, né? O iPhone mais fino da história foi o iPhone 6, que ele tinha 6.9 milímetros de espessura e o iPhone 6 Plus tinha 7.1 milímetros. Eu tive o 6 Plus e eu lembro que todo dia eu olhava ele de lado assim e falava, nossa, gente, o negócio quase desaparece. O que vai vir depois desse? Realidade, voltou a engrossar porque a gente chegou num limite ali. Então, hoje mesmo, o iPhone está bem mais grosso do que era, né? Alguns anos atrás, na época do iPhone 14. Mas tinham expectativas de que esse iPhone Slim ele pudesse até ser mais fino do que o iPhone 6. Só que parece, né, segundo esse leaker, a história já mudou um pouco e o motivo principal é bateria, né? A Apple ela fica ali no limbo porque bateria a gente não encontrou ainda uma tecnologia que seja tão revolucionária assim. Então bateria você quer capacidade, você tem que aumentar realmente o tamanho físico da bateria. Ela tem que ser mais espessa, ela tem que ser maior. E aí, né, esbarrando nesse limite para Apple não voltar, né? Porque iPhone também era aquilo. Antigamente a gente lembra, iPhone era fininho, lindo, mas também a bateria você carregava ali o negócio 3 vezes por dia, né? Então a Apple deu mais bateria para todo mundo, aumentou a espessura como consequência. Eu estou feliz com a espessura do iPhone com a bateria que ele tem hoje. E acho que as pessoas não gostariam de voltar a ter um iPhone com pouca bateria. Por conta disso, a Apple talvez não fará um iPhone Air tão Air quanto inicialmente esperado, mas ainda assim tem chão para eles fazerem um telefone bem mais fino do que hoje, né? Até o iPad Pro mesmo é um exemplo. O iPad Pro novo ele tem 5.4 milímetros, né? Que já é bem fininho mesmo. Que o iPad, como ele é grandão, dá para distribuir mais a bateria, né? Uhum. No caso do iPhone é um pouquinho mais complicado. Mas ainda assim, né? Hoje o iPhone 16 Pro Max, tem até aqui na matéria do 95 Mac, ele tem 8.2 milímetros de espessura. Então, né, entre os 6.9 milímetros lá do iPhone 6 e 8.2, dá para fazer bastante coisa, né? Dá para deixar ele bem mais fino, sem necessariamente ser mais fino que o iPhone 6, e ainda assim chamar a atenção. Então, vamos ver aí como é que vai ser, porque até agora não vazou nenhum esquema desse tal iPhone Air. Que chuto que até janeiro vai aparecer, né? O primeiro esquema, os primeiros renders 3D. Mas, né, para quem achava que ele ia ser o iPhone mais fino da história, parece que não vai ser bem assim também. E tem o rumor sobre processadores da linha do iPhone 17, já é uma migração para tecnologia de menos nanômetros ali da processo de fabricação? Então, segundo os rumores, até vi aqui uma análise do Mintico, tudo pode mudar, né? Mas acho que essa altura já está bem encaminhado. O iPhone 17 ele ainda vai usar um chip de 3 nanômetros, um chip aprimorado. E aí parece que a Apple deixou 2 nanômetros só pro iPhone 18 Pro. Pelo menos é um relato do Mintico aqui. Então, provavelmente a gente vai ter o iPhone 16 já tem uma versão, né, 2.0 da tecnologia de 3 nanômetros. Então a gente vai ter mais uma revisão antes da Apple migrar para 2. Ok, eu pergunto isso porque com um chip mais eficiente você gasta menos bateria. A gente sabe que a Apple tem o alvo de horas de duração ali da bateria do iPhone, por isso que a gente vê ela até reduzir a capacidade da bateria ao longo de algumas gerações e variar com modelos. Então pensei, bom, com um chip novo, um display mais eficiente, você precisa de menos bateria, você pode deixar a bateria mais fininha e entregar a mesma quantidade de horas ali, mesmo tendo economia.
Mas não, então vamos ver. Agora, Felipe, você nessa semana me surpreendeu bastante com uma notícia que me deixou muito contente, não porque vai fazer muito parte do meu dia a dia, porque como eu brinco, eu sou um não programador praticante, eu adoro tudo sobre desenvolvimento, exceto codar, não é meu talento, mas eu gosto muito de tudo que envolve isso. E você publicou lá no 95Mac uma matéria mostrando que o ChatGPT para Mac, agora o programa do ChatGPT, consegue basicamente não enxergar porque ele não usa visão computacional, mas ele consegue entender, acessar o que está ali nos programas de programação, então Xcode, até de terceiro mesmo, o VS Code, etc. E você consegue interagir com o ChatGPT para ele falar sobre o código que está no outro programa. E com isso ele te ajudar a desenvolver. De onde veio isso? Super legal. Muito legal. Eu fui convidado pela OpenAI para participar de uma demo desse recurso. Então, eu já tinha visto alguns dias antes do lançamento, conversei com o pessoal da OpenAI e eles me mostraram, né, o recurso na prática. E é essencialmente isso. O ChatGPT de Mac agora consegue entender o que está acontecendo nos programas do computador. Porque hoje você tem a opção, né, de subir uma imagem para o GPT, então você pode tirar um screenshot da tela, mandar, só que daí, né, envolve você fazer esse processo manualmente. Até com a carangueja da versão nova, né, do ponto 2, você consegue falar, pergunta pro GPT sobre o que está na minha tela. Então, e aí ele fala, né, tipo, vou enviar um screenshot. Mas, de novo, tudo baseado em screenshot. Agora, com essa atualização, o GPT faz uma leitura em tempo real do que realmente está acontecendo, e aí você já consegue fazer modificações. A OpenAI está começando esse, né, são testes, né, por mais que já esteja disponível, eles falaram, né, que é um teste que eles estão fazendo, que eles querem expandir para mais programas, mais funcionalidades. A ideia é que no futuro o negócio controle tudo, né, mas por enquanto eles falaram, a gente testou e está funcionando com esses aplicativos aqui, né, Xcode, VS Code, Terminal, iTerm 2, que eles falaram, o GPT é muito usado por programadores, então a gente escolheu esse nicho para testar primeiro, né, mas eventualmente vai funcionar com outras coisas. Aí eu vi uma demo funcionando com o Xcode e é basicamente isso. Tava lá com o projeto aberto e aí você coloca no GPT, o que eu posso fazer no código para acrescentar tal função? O GPT já vai ler o seu código e falar, você pode mexer aqui, já te dá até o código pronto, se você só quiser copiar e colar, ele te explica o que foi mudado, mas você pode só copiar e colar. Então, assim, para quem desenvolve, eu acho que isso é o que a gente chama de game changer, né? Muda tudo pra galera. E não só isso, mas ele interage com mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Então eles até mostraram lá, tipo, tá com o Xcode e o terminal aberto. E aí ele vai falando, você precisa fazer isso no terminal, e aí você volta para Xcode e ele já vai entendendo tudo que você está fazendo nos dois aplicativos. E assim, é muito legal. Imagino como é que vai ser daqui a algum tempo, quando isso estiver disponível para mais aplicativos, usos diferentes. Isso acho que realmente é uma daquelas coisas que vai mudar a forma como as pessoas interagem com o computador e até, no caso, aprende a programar, né? Enfim, muda muita coisa. E até como as pessoas não interagem mais com o computador porque ele interage consigo mesmo, né? É uma coisa, eu escrevo já faz um tempão lá pro Mac Magazine falando sobre agentes, né? Que é basicamente uma automação com o ChatGPT decidindo sozinho o que ele tem que fazer para chegar no resultado que você pediu. Então, isso é o primeiro passo. Isso se aproxima até a Anthropic anunciou faz algumas semanas uma coisa chamada Computer Use. É tão rudimentar que eles falaram, não é nem um produto. Isso aqui é um alfa de API. Só desenvolvedores vão poder usar e fuçar e mexer, que é o seguinte. Ele vai tirando, você pede pro Claude, faz não sei o que lá para mim. Ele vai tirando prints da tela, entende o que está na tela, entende que você pediu para falar sobre o documento tal. Aí ele leva o mouse de verdade lá, abre o documento abre, ele tira outro print da tela, vê o que está lá, e com isso é super demorado, fazer qualquer coisa leva 10 minutos, mas é esse começo, né? Então junta isso, agora extrapola para essa parte de codificar, né? E a gente já faz tempo, né? O GitHub Copilot, que lá no GitHub ele tinha basicamente ali o completador power de texto e de código, de pensar e fazer sozinho. A própria Anthropic, que hoje em dia para quem codifica, o Claude é de longe o que tem o melhor desempenho. Mas você vê, essa ferramenta que pintou lá agora para o ChatGPT é muito interessante por isso, né? Dá suporte a múltiplos programas de programação, e aí fica uma abinha, uma tagzinha em cima, agora o meu foco está aqui, estamos falando sobre o Xcode, tá? E não só sobre isso, mas entre as linhas, está aqui até no print da matéria, né? 78 e 103, é esse pedaço aqui que a gente está falando. Então ele poder entender o que está nesses programas em mais de um deles, né? E com isso você otimizar, é muito bacana. E aí pensa agora... Começou com código, começo falando pro Felipe, mas daqui a pouco é pro Photoshop, daqui a pouco é pro Audition,
daqui a pouco é para planilha, e-mails e navegador, e você ir expandindo isso, putz, é muito bacana, muito interessante. Sim, muito legal mesmo. Aí, sobre privacidade que eles falaram. O GPT só acessa o aplicativo que você der autorização, e aí você clicou no stop, ele já encerra o acesso. Então, não é aquilo, ele não está lendo o seu computador inteiro, mexendo em tudo, acessando o arquivo. É específico do aplicativo que você autorizou. Então, você tem o controle ali, a hora que você quer começar e parar, não é só abrir o GPT que já está acessando tudo. Né? Você tem que escolher, vou trabalhar com Xcode, dá permissão? Daí ele começa a ler o que está rolando ali. Então, tem esse lado da privacidade também. Permissão no Mac, no sistema mesmo. Né? Exatamente. Eu fui testar, eu abri, ele falou, vai nos ajustes, liga essa chavinha aqui, você bota a sua senha de administrador, você coloca o dedo ali, etc. Aí você habilita, não é uma coisa tão... Tem que ser intencional, né? Não dá pra fazer isso por acidente. Exatamente. Então eles tiveram esse cuidado e eles falaram que como ainda é uma coisa que eles estão testando, né, por mais que esteja disponível, ainda está meio restrito. Então, por enquanto, só está disponível na versão paga do GPT, então para quem assina o GPT Plus. Mas a ideia, segundo eles, é, como eu falei, lançar para mais apps, né, e eventualmente tornar isso disponível para todo mundo no GPT gratuito mesmo. Mas por enquanto, focado em ferramenta de desenvolvimento e para a versão paga do ChatGPT. Mas está funcionando e é bem impressionante. Bastante, vale a pena testar. Eu abri aqui o código que eu tenho do meu teclado macro aqui, e foi isso, né? Sem ter visto o print dessa matéria que você publicou, a primeira coisa, acho que é o teste básico, né? Eu abri, tá lendo, beleza. O que esse código faz? Foi exatamente a pergunta que eu fiz para, isso aqui parece ser um código de uma programação, de um teclado macro. Inclusive, se você for nessa linha aqui, dá para você melhorar e fazer isso. Ele sozinho, sem eu ter pedido, já começou a dar pitaco ali. Deve ser o dia a dia de programador, né? Alguém chega atrás e fala, essas trilhinhas. Então foi uma coisa meio parecida. Muito legal. Vale a pena, se você trabalha com programação, vale a pena dar uma espiadinha, porque pode mudar o seu dia a dia para melhor, o que nem sempre acontece. Vale a pena dar uma olhada. Com certeza. Muito bem. E nessa pegada também de IA e etc., tem pintado versões novas do beta, que vai trazer mais funções ainda da Apple Intelligence no macOS, no iOS. Essa versão atual do beta do iOS 18.2 tem já aquele Camera Vision, esqueci como é que chama lá, do botão novo do iPhone? Acho que é Visual Intelligence. E faz mais sentido. Sim, Visual Intelligence já está funcionando e eu tinha mais expectativas, viu? Porque eu tenho testado. Não que não é útil. Ontem mesmo eu usei, porque eu vou até dar um exemplo aqui. Eu tenho um sapato específico que eu queria encontrar outro igual. Aí eu só, apertei o botãozinho ali, pá, mostrou pra mim e eu descobri que o negócio foi descontinuado mesmo, que eu não vou comprar outro sapato igual. Poxa vida, né? Mas enfim, é legal ter. Porém, eu achava que esse recurso ele ia usar mais tecnologias da Apple. E na prática ele é mais um Google Lens dentro do iPhone. Quase tudo ele dá fallback pro Google ou pro GPT. Então, tipo, meu primeiro pensamento foi, se a gente esperou tudo isso pra ter Google Lens no iPhone, não dava pra ter lançado pra todos, né? Tipo, coloca no botão de ação ali pra abrir o Google Lens da Apple, né? Porque não tá usando coisas da Apple, tá? É isso, você aperta o botão e aí ele faz ali uma busca e ele decide se é melhor buscar no Google ou no ChatGPT, e você pode escolher entre os dois se você quiser fazer uma busca manual específica. Mas não tá usando nada da Apple, pelo menos por enquanto. Eu não sei daqui um tempo, quando tiver lá, né? Por exemplo, a Siri com modelos de linguagem, a gente sabe que vai chegar só no 18.4. Então pode ser que daí lá vai ter também alguma coisa da própria Apple para mostrar resultados, mas por enquanto é algo que funciona 100% baseado em ChatGPT e Google Lens. Mas é útil ter, só segurar o botão, porque isso, às vezes no dia a dia você não lembra de baixar um app só para procurar aquilo, agora você segura o botãozinho ali, ele já abre a câmera, você clica, você já pesquisa coisas, objetos, paisagens. Eu fiquei brincando pela cidade, tipo, apontar para um prédio específico e falar, que prédio é esse? Onde que é esse prédio? Ele já fala ali, é legal, mas, de novo, né, por enquanto o uso tá meio limitado, mas já tá incluso nesse beta, para quem tem iPhone 16 dá para usar. Ok, eu te perguntar exatamente isso, se você está usando, como é que tem sido o dia a dia, ótimo. E vamos ver, é claro que também para quem está usando, impressões parecidas, diferentes, mandem para a gente, gigahertz.fm/feedback, e também nessa última semana envolvendo IA, mas sem foco em ser IA, o que eu achei muito interessante,
foram 2 updates, né? Um deles especialmente envolve muito isso, que é do Final Cut Pro 11 e também um do Logic Pro para Mac, para iPad também, bacana os dois terem saído juntos, me parece até com paridade de função, né? Eu quero começar aqui falando sobre o Logic Pro, porque a matéria é sua no 95 Mac. Quer explicar para o pessoal o que veio, por que é bacana? Essa atualização do Logic Pro para Mac e iPad, você falou da paridade, isso é um detalhe interessante. Diferente do Final Cut, que não é o mesmo entre o Mac e o iPad, o Final Cut e o iPad é bem limitado. O Logic Pro, a Apple fez alguma mágica que ele é exatamente o mesmo software do Mac. Eu Para não que sei ele se serve? O Logic Pro, ele é basicamente um editor ele é um software de edição de áudio profissional, né? Então, o pessoal, geralmente que é músico, que vai compor, né? Faz aquelas faixas com um monte de trilhas diferentes. Então, o pessoal que compõe música geralmente usa o Logic Pro, é muito usado em estúdio de música. Sempre que você vê vídeo de bastidores, sempre tem alguém usando o Logic Pro. Um software muito famoso na indústria da música. Então, a Apple lançou, a versão de Mac já existe há muito tempo, né? Mas aí ela lançou recentemente a versão de iPad, que tem as mesmas funções da versão de Mac. Você consegue até sincronizar os projetos, começar a trabalhar no iPad, terminar no Mac, isso é muito legal, dá para fazer essa alternância. Do Final Cut já é mais difícil, porque não é exatamente o mesmo software. E a Apple trouxe vários recursos, né, com essa atualização, incluindo um simulador de sala quântica, que a Apple até explica que fez isso construiu o plugin, né, para fazer isso, usando os algoritmos do fundador que inventou, né, essa proposta de Quantic Room Simulator. Então a Apple usou todos ali os algoritmos oficiais para trazer essa funcionalidade ao Logic Pro, mas tem várias outras melhorias. Eles melhoraram para você adicionar, pesquisar plugins. A versão de iPad ganhou suporte a trabalhar com armazenamento externo, que acho que é algo que alguns aplicativos já faziam. Agora o Logic Pro também faz. Tem jeitos novos de você só fazer para adicionar coisas da biblioteca. Atalhos novos de teclado que a Apple também colocou no iPad. Atalhos que já tem no Mac, a Apple tá, né? De novo, para garantir essa paridade de recursos entre a versão de Mac e iPad. Então, essa semana semana passada, no caso, a Apple tirou ali um dia para anunciar novidades para os softwares profissionais dela, que é o Final Cut, que é o editor de vídeo, e o Logic Pro, que é o editor profissional de áudio da Apple. E do Final Cut, que esse me empolgou mais por ter visto, assim, Logic Pro nunca fez parte, compor músicas nunca fez parte do meu dia a dia, né? Eu te expliquei, eu sabia para que ele servia, você me ajudou a entender até um pouco mais sobre os benefícios práticos mesmo dessas coisas que pintaram. Agora, do Final Cut, por ser mais visual, eu consigo entender melhor ali o que pinta de novidade você vê, né? Então, pintaram coisas que tem a ver com inteligência artificial. A Apple não vendeu isso como a Apple Intelligence, etc, assim, mas tem a principal delas, é legendagem de vídeos automática, asterisco, só em inglês por enquanto, afinal, né, a gente já sabe, mas ainda assim o que pintou por lá também que o pessoal pode esperar, e enfim, esse eu achei bem bacana, mas o que rolou? Saiu o Final Cut Pro 11 e como eu falei, esse tem diferença entre a versão de Mac e iPad. A versão de iPad não ganhou esse recurso de transcrição de áudio, por exemplo. Mas no Mac, agora com vídeos em inglês, você consegue gerar ali uma legenda usando IA. E é interessante porque realmente a Apple não usou o nome Apple Intelligence. Ela fala com o uso de IA mesmo, né? Inteligência artificial. Ela até fala, treinamos modelos de linguagem, mas não fala Apple Intelligence. Porém, agora você consegue transcrever os vídeos, algo que muita gente, eu mesmo faço, né? Faço meus videozinhos para a internet, aí eu geralmente tenho algum aplicativo, o próprio TikTok mesmo faz lá, ele entende o que você falou e já gera a legenda para você postar. E o Final Cut agora tem isso, que é muito legal, porque eu sei que muita gente, muito criador de conteúdo, usa o CapCut para fazer esse tipo de legenda. Só que eles tornaram pago esse recurso de uns meses para cá. Então O pessoal agora ficou mal feliz. Pois é, o pessoal na internet amou, né? Então, os criadores de conteúdo mesmo agora ficaram meio que reféns, né? Tem versões gratuitas, de novo, o próprio TikTok faz isso, mas o CapCut era um dos mais populares e agora ele é pago. Então, no Final Cut Pro 11 você consegue gerar legendas automáticas usando o IA, mas, né, eu tive esse baque ao descobrir que só funciona em inglês, que eu fui correndo testar, fiquei super legal, falei, finalmente vou conseguir legendar meus vídeos direto no Final Cut. Não, que só tá funcionando em inglês. E a Apple não diz quando que vão suportar novos idiomas, né, quando que vai ter uma atualização para ter mais idiomas. Talvez o vínculo até seja ali, né, de certa forma, com as linguagens do Apple Intelligence, porque Apple Intelligence hoje só tem inglês. Então, né, até faz um certo sentido, né, dá para entender.
Vamos ver se, sei lá, a Apple prometeu que em abril vai ter Apple Intelligence em português, espanhol. Vamos ver se daí essa atualização do Final Cut daí também passa a suportar mais idiomas. Mas, além desse recurso de transcrição, que eu acho que é um dos que mais chama atenção, a Apple também adicionou edição de vídeo espacial. Então agora dá para editar vídeos 3D no Final Cut, editar e já exportar no formato específico do Apple Vision Pro, né? Tanto que tem aí, a Apple até promove algumas câmeras específicas que são usadas para capturar vídeos em 3D. E agora o Final Cut tem um suporte apropriado, que você consegue editar vídeos 3D e até já pré-visualizar eles em 3D mesmo no Apple Vision Pro, claro, se você tiver um. Tanto que dá para usar também os vídeos capturados pelo iPhone 15 Pro, 16 Pro, né? O iPhone 16 também captura vídeo em 3D. E aí você consegue fazer essa edição e pré-visualização usando aí o Final Cut Pro. Então essas são as novidades, né? Transcrição, vídeo 3D e também máscara magnética, que é algo, isso eu também achei muito legal, né? Até testei, funciona muito bem. Que, né, hoje, sei lá, você quer fazer um tratamento numa pessoa específica ou só quer tirar ela, quer tirar o fundo. Agora o Final Cut ele tem IA para isso, né? E faz isso no vídeo, que é um negócio frame by frame. E ele pega ali, analisa, escolhe, sei lá, uma pessoa. Só clicar, ele já faz a análise de IA, seleciona aquela pessoa, os movimentos, e você consegue ou aplicar uma máscara, ou tirar essa pessoa, ou aplicar uma correção de cor só naquele objeto que você selecionou. Isso também é bem impressionante, fazia muita falta no Final Cut e tá aí, chegou com a versão 11. Então esses são, né, as melhorias mais notáveis, né? Essa questão da máscara com IA, transcrições, legendas com IA também, e a edição de vídeos espaciais. Lembrando novamente que a versão de iPad ganhou atualização, ganhou umas melhorias, tem mais opções agora para você editar as cores, novos atalhos de teclado para quem usa ali o tecladinho da Apple, Picture in Picture, suporta vídeo 120 fps do iPhone 16 Pro, mas, né, esses recursos mais avançados mesmo de máscara, transcrição, isso é exclusivo do Mac. De longe, para mim, a função favorita, assim como eu fiquei feliz que o pessoal que codifica vai poder usar o ChatGPT, porque eu não uso, para mim é a mesma coisa aqui no Final Cut. Eu também não uso, mas eu fiquei muito feliz com esse lance da máscara automática ao longo do vídeo, do sujeito ali que você escolher, porque, sei lá, né, para quem já mexe só no Photoshop sabe, selecionar uma bola, tudo bem, é fácil. Selecionar uma pessoa já é mais chato, porque tem o cabelo, tem entre os dedos, beleza. Agora pensa num vídeo, né, que no frame seguinte precisa fazer de novo. Né? E isso tem rotoscopia, é uma tecnologia super conhecida, super antiga. Aliás, para quem nunca viu um filme chamado Waking Life, eu não estou com o nome aqui em português agora, mas eu vou deixar aqui na descrição. É um filme do Richard Linklater, que adora mexer com o formato do que significa gravar vídeo. Ele fez Boyhood também, Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol. Ele tem um filme que é o Waking Life e são pequenas histórias e cada uma delas foi animada, rotoscopada basicamente frame a frame em cima de gravações por artistas diferentes. É uma loucura, parece uma viagem de ácido. Mas é tudo pra falar o quê? Rotoscopia. Já existia há muito tempo, agora facilitou muito esse trabalho de seleção ao longo das cenas. E uma coisa bem bacana é a seguinte, eles deram um exemplo lá, tem um carro selecionado e lá a máscara está acompanhando frame a frame o carro. Ele passa atrás de um arbusto. A máscara entende o que está acontecendo, não seleciona, exclui o arbusto da seleção a cada um dos frames, conforme ele passa atrás do arbusto, sai de trás do arbusto, ele está inteiro selecionado também. Isso, na teoria, no vídeo, no demo, mó legal. Vamos ver na prática, mas bem bacanas essas novidades todas. E a transcrição é assim, né? A minha impressão é que se você... Porque em português tem no podcast já, né? Bacana. Mas você errar uma palavra na transcrição de um podcast, tudo bem. Você errar a transcrição de uma coisa que fica queimada em cima do vídeo lá, escrito errado, me parece mais sério, é pior. Então, você lançar quando tiver mais certeza ainda de que em outros idiomas, que a sua oportunidade de testar é menor, porque a Apple não fala português nativamente, dá para entender ali, ok, mas é óbvio que o quanto antes isso chegar, melhor, né? É, com certeza, mas né, antes tarde do que nunca. Porém, Exatamente. espero que venha suporte a mais idiomas muito em breve. Maravilha. Agora teve... O Mark Gurman, todo mundo sabe que ele gosta de vazar muito as coisas, né? Aconteceu uma coisa inédita nessa semana, porque no fim de semana ele vazou a minha próxima coluna do Mac Magazine. Porque eu já tinha metade do texto pronto aqui para escrever sobre a relação que vai acontecer com a Apple agora, com o novo governo Trump, etc. Eu ia falar sobre isso nesse último fim de semana, mas
com esse crescimento e a explosão do Blue Sky, resolvi falar sobre isso, o link vai estar na descrição. Mas ele publicou no fim de semana essa newsletter falando sobre o que esperar ali, né, do governo Trump em relação com a Apple, etc. A gente pode repercutir isso aqui. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte. E olha só, eles estão oferecendo já no site, sem cupom, 10% de desconto no site inteiro. Mas se você usar o cupom GHZ quando você for fazer o checkout, você acumula 5% de desconto sobre os 10% de desconto e dependendo também do quanto for aí a sua compra, tem frete grátis para o Brasil inteiro. Então faz o seguinte, se você for em gorillashield.com.br, você pode dar uma espiada na infinidade de acessórios, vai desde capinha e película, cabo também, carregador veicular, carregador de mesa, tem carregador de tomada, tem carregador por indução, os cabos tem o trançado, tem o que não é trançado, tem o comprido, tem o mais curtinho, adaptador, tem um monte de adaptador. Eu uso aqui para o meu Mac, eu acho excelente, uso todo dia uma base que eleva um pouquinho ali o Mac, você pode escolher o ângulo de elevação, super bacana para uma vida mais ergonômica, o que é bom também. Eles têm mochila também, já tem capinha para os iPhones novos. Então, ó, só hoje, segunda-feira, 18 de novembro, estão com 10% de desconto no site inteiro, mas se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% extra de bônus. Se você clicar aqui na descrição, você já cai lá no site com o cupom aplicado, ou então é só usar o cupom GHZ para aproveitar esse desconto na Gorilla Shield, gorillashield.com.br, cupom GHZ no checkout. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, né? Brinquei. Mark Gurman vazou a minha coluna. Eu não sei se no próximo fim de semana eu vou adaptar. Mas ainda assim vazou o que seria a minha coluna no fim de semana passado no Mac Magazine, falando sobre o que a gente pode esperar aí desses próximos 4 anos do governo Trump na relação com a Apple, com base até em como é que foi a V1, né? A primeira vez que ele passou por lá. O Gurman vai dando uma pincelada, até ele trouxe alguns exemplos que eu ia dar na coluna. Então, a parte de redução de impostos, bacana, né? O mercado inteiro vai sair ganhando, muitas ações subiram, depois, já caíram de novo, né? Porque o mercado vai se acostumando, mas ainda assim subiram. A Apple valorizou pouco até a Apple, né? Depois que o Trump foi eleito, chegou a 2%, está agora com 0,7%. A Amazon valorizou 6%, agora caiu, né? Tá para 1%. Enfim, o que aconteceu foi isso, o mercado está dando uma acostumada, então redução de impostos, beleza, né? Todo o afrouxamento de leis ambientais também é uma expectativa que muita gente tem que vai acontecer. Do lado da Apple, acho que não faz tanta diferença, porque ela sempre fez mais do que era necessário, a parte do blá de existência da Apple tratar sobre isso. Mas tem uma coisa muito importante que está rolando, que é o processo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra a Apple. Eu tinha escrito lá no Mac Magazine, antes de ver o que acontecia no ano que vem, que eu já achava que esse processo ia dar num grande nada. Agora, com o Trump ali, que toda a parte do Partido Republicano é mais pró-negócios, isso deve dar uma boa facilitada, até na Europa também, né? O Trump falou, o Tim Cook ligou para mim, veio falar sobre os problemas que eles estão enfrentando na Europa, falei que não vou deixar se aproveitarem da gente, então na Europa deve dar uma aliviada também, mas o que é o foco da coluna do Gurman é a parte toda da relação com a China, as tarifas, né? Durante o primeiro mandato do Trump, ele aumentou as tarifas da China, foi ali de 7,5% até 25%, mas a Apple conseguiu ali uma isenção do governo, isso não afetou tanto a Apple, e a expectativa do mercado que isso poderia afetar um pouquinho até que abrir mão ou aumentar preço, ou comer da margem que ela detesta fazer, acabou não acontecendo. Teve um lance até em 2019 que ia entrar em vigor uma tarifa de alguma coisa lá da parte da China e tal, o Tim Cook ficou batendo na tecla de faz depois do Natal, conseguiu convencer o governo a fazer a tarifa subir só depois do Natal, para não comer ali na parte de acessórios, principalmente as vendas de Natal. E nesse ano, com a própria campanha do Trump, foi inteira calcada, não, vai ter imposto de 100% da China, dos carros, 60% pelo menos aí em tudo e etc. E aquela coisa, né? Se aumentar nesse nível esse tipo de imposto, aí, a não ser que a Apple consiga de novo uma isenção, pode bagunçar bastante. Ela tem toda a parte que ela veio diversificando, né? A fabricação, levou um pouco para o Brasil, né? Um pouco lá para a Índia, um pouco para o Vietnã também. Mas e aí, Felipe? Com base nisso tudo, aí também em cima da matéria aqui do Mark Gurman, o que esperar desses próximos 4 anos? A gente não tem certeza de nada, até porque a gente sabe que Trump é um cara bem impulsivo, imprevisível, então sempre tem surpresas aí.
Mas, ao mesmo tempo, essa coluna do Gurman traz algumas observações bem interessantes. Quanto a isso mesmo dos impostos, ele até detalha como que o Tim Cook negociou, né, para ter essas isenções no passado. E era sempre com os argumentos de que, olha, se você aumentar os impostos, nossos produtos não vão ser tão competitivos. A Samsung sul-coreana vai vender mais que a gente. Não seria legal, né, a Samsung vender mais que a gente? Pô, e aí Economia for dummies, né? Pois é, exatamente, né? Então o Tim Cook tinha que ficar explicando, olha, veja só, se aumentar o imposto, vai aumentar o imposto de coisa da China, a gente produz as coisas de lá, né? Então vai ficar legal, né? E aí, nesse jeitinho, né, durante a primeira gestão do Trump, ele foi convencendo a gestão dele, né, a dar isenção de imposto ali para a Apple. Então, eles, apesar, né, das loucuras que o Trump fazia, eles conseguiam se sair ali porque o Tim Cook ele conseguia negociar. E o Tim Cook ele teve uma participação muito ativa no governo do Trump, que é bem curioso, porque até para traçar aqui, né, uma timeline, o Gurman ele começa citando que na primeira eleição, quando o Trump ganhou, o Tim Cook fez uma carta para os funcionários falando sobre, né, direitos humanos, respeito, que era uma coisa que estava muito em discussão naquela época. E já nessa segunda versão, nessa reeleição do Trump, o Tim Cook fez um post no X, né, no Twitter, elogiando, né, dando parabéns para o Trump. E basicamente foi essa mensagem que foi passada para os funcionários. Então a gente já vê uma mudança, né, no posicionamento do Tim Cook, da Apple também, em relação ao Trump. E claro, a gente sabe que no fundo é tudo sobre negócio, sobre dinheiro, né? O Tim Cook viu que funcionou estar perto do Trump ali no primeiro momento. Nessa administração atual, né, a administração do governo Biden, o Gurman disse que o Tim Cook quase não teve relação alguma, acho que ele nunca chegou a conhecer o Biden presencialmente, enquanto com o Trump, ele vivia lá, o Trump sempre fazia aquelas reuniões, né, tipo, vamos chamar os CEOs de empresa e vamos conversar. Aí sempre tinha o Tim Cook fazendo caras e bocas do lado do Trump. Tem aquela foto ótima do Trump segurando a plaquinha do MacPro feito nos Estados Unidos, que também, né, foi na época eles quiseram usar isso para promover, tipo, olha, a gente tá trazendo, né, o Trump no caso, estamos trazendo a Apple para os Estados Unidos, mas ninguém contou para ele que só vendia lá também, né, todo o resto do mundo era suprido pela China, mas com certeza o Tim Cook sabe que o Trump é um cara meio maluquinho, né, então ele vai querer ficar perto para não perder dinheiro. Então vai tentar negociar de novo, vai tentar convencer. E ao mesmo tempo tem esse ponto que você tocou que é, né, os processos, né, a questão dos processos. O dos Estados Unidos eu acho que pode esquecer que não vai dar em nada, né? A gente sabe, Trump, como você disse, é esse cara de negócios. Tim Cook vai convencer ele de que o processo é ruim, que vai prejudicar, que já tem a União Europeia enchendo o saco lá fora. E teve essa questão, né, que o Tim Cook ligou pro Trump para falar, tipo, olha, se você ganhar, faz alguma coisa aí com a União Europeia que não tá dando, né? Tá difícil pra gente. Então, diz o Trump que vai fazer algo, né? Considere a fonte, né? De onde veio essa história. Mas né? Considere a fonte. A gente não sabe o que aconteceu nessa ligação, mas supostamente os dois ali conversaram e a gente sabe, né, que o Trump ele quer fazer esse protecionismo dos Estados Unidos, das empresas estadunidenses, então com certeza ele pode ali, né, ter uma margem para negociar com a União Europeia de falar, tipo, não, nossa, e sossega aí que senão vai acontecer isso. Então, com certeza, no fim das contas, o que o Tim Cook quer é realmente manter uma boa relação para a Apple ser beneficiada. A gente já viu isso na primeira eleição dele, acho que não vai ser diferente agora. E provavelmente, assim como na primeira vez, acho bem provável que a gente vai ver o Tim Cook bem presente ali, né, ao lado do Trump, nas reuniões, em coisas assim, justamente para manter essa afinidade, para ele ter um poder de barganha maior ali na hora que rolar esses aumentos de impostos da noite pro dia. Seria burrice cortar relações, óbvio, né? Porque aí você fica não só de fora da conversa, mas do outro lado da coisa. A gente viu o que aconteceu até durante todo o lance de quando o Biden não chamou o Elon Musk para reunião lá dos carros elétricos, até porque tinha a ver também com uma parte de sindicatos, que a Tesla não tem sindicato, ele quis chamar as montadoras que tinham, etc., e tornou o caldo de vez e deu no que deu, né? Então é óbvio que você se manter mais próximo, ainda mais no ambiente mais volátil, o que... E todo mundo, você viu, né, quando ele foi eleito, todo mundo publicando. O Jeff Bezos, né, que está tentando negociar contrato do governo americano com a empresa de espaço dele. É óbvio que não vai conseguir nada agora com o Musk no governo, mas assim, ele dá parabéns, né, pela eleição, todo mundo fez o que precisava fazer, né?
E achei interessante a carta interna do Tim Cook para a Apple. Gente, esse é o jogo, né? Vamos lá, né? Vamos fazer o melhor da situação. Então, isso. A expectativa era mais ou menos essa mesma, né? Ficaria surpreso se não fosse esse o caminho. E a gente viu ao longo de todo o governo passado. Para ele, a gente vê muita foto que eles chamam de photo op, né? Oportunidade de foto, você gerar a situação ali para sair uma foto na imprensa e você simular ou emular aquela presença que está acontecendo o tempo inteiro. Então era o Trump na fábrica segurando, como você falou, né? A plaquinha do Mac, as reuniões todas, bota o Tim Cook sentado do lado dele para legitimizar a coisa toda, né? Então, eu não tenho a menor expectativa que isso não vá acontecer ao longo também desses próximos 4 anos. A parte de tarifa mesmo, a minha expectativa também é essa, né? Mais isenções, porque uma coisa é ele querer mostrar que ele é bravo, ele é macho mesmo, vai botar tarifa e é isso. Do outro lado, sendo aconselhado, vamos torcer pelas pessoas certas, né? De um jeito que não bagunce, e bagunçar por lá teria impacto em bagunçar aqui também, né? Toda a parte não só de fornecimento, quanto o iPhone vai custar na China, mas você conseguir fabricar e ter as peças e ter toda a cadeia de suprimentos ainda funcionando no meio desse bololô todo. Então, eu tinha expectativa de que o Tim Cook até saísse, fosse se aposentar em breve, nos próximos 2 anos, esquece, né? Os americanos elegeram o Tim Cook por mais 4 anos como CEO da Apple, pelo menos, porque não dá para imaginar ele vagando a cadeira numa situação dessa, porque nunca vai ter sido tão importante ter um cara de operações ali comandando a empresa nesse momento em que a operação vai voltar a ser um risco, né, por todo esse lance da relação e a próxima guerra fiscal que vai rolar. Então, vai ser no mínimo interessante acompanhar isso tudo. E teve também, né, a parte no mandato passado de repatriação de todo o dinheiro da Apple, né? Foi aí que a conversa começou a ficar mais séria, porque a Apple tinha um colchão gigante lá na Irlanda, com dinheiro, com imposto que ela nunca deixou na Irlanda, na verdade, para não pagar esse imposto na hora de trazer para os Estados Unidos. E o governo do Trump fez um esforço gigante não só com a Apple, mas com um monte de outras empresas para trazer sim a grana para os Estados Unidos, para pagar sim o imposto, e ele usou parte dessa grana para aliviar todo o corte de impostos que ele deu ali para parte das próprias empresas e também o imposto de ganhos, né? Uma outra coisa também que deve acontecer. Isso eu vi o Scott Galloway comentando, né, que as ações das empresas subiram muito ao longo aí desses últimos... De novo, né, voltaram para a normalidade, mas pós-eleição subiram bastante, porque o mercado espera que o governo seja inteiro muito pró-mercado. Por outro lado, toda a parte que tem a ver com empréstimos, de futuros, etc., isso deu uma bela de uma retraída, que o pessoal está falando, tá, ele vai cortar um monte de imposto, mas vai tirar de onde esse dinheiro? Então o déficit eles estão prevendo que vai aumentar bastante, então é benefício para agora, e daqui a 15, 20 anos quem pagar a conta que lide com isso, né? Trump não vai estar mais aqui, muita gente não vai estar mais aqui. Enfim, de acordo com o Gurman, a gente pode... Pega a pipoca, porque vai ser interessante, no mínimo, observar tudo isso aí que vai pintar. Vamos ver. E eu, como o Felipe trouxe no comecinho, uma coisa é latir, outra coisa é morder, né? Até da parte de promessa e prática. E é claro que quem tiver impressões sobre isso, gigahertz.fm/feedback. Agora, para encerrar o episódio de hoje, pintaram mais notícias, algumas vazadas pelo Gurman, informações também vindas aí do Ming Chi Kuo, a respeito a gente repercutiu até na semana passada o tal do display que a Apple pode lançar, a parte de domótica, que a gente aprendeu também na semana passada esse termo por conta do feedback, e pintaram mais informações a respeito não só disso, que o Gurman veio falar, acho que foi na terça-feira ou na quarta que ele falou sobre mais informações disso, mas também de uma câmera de segurança que talvez a Apple esteja para lançar em 2026. Então o display, o Gurman falou que deve ser lançado em março agora de 25, e câmera em 26. No fim da semana passada pintou uma história de TV que talvez a Apple também esteja voltando a pensar, a lançar, porque já foi um assunto no passado. Então eu vejo essas 3 notícias e tem um fio condutor para mim, né? Casa. Iniciativa de tecnologia e ecossistema doméstico. Faz sentido? De certa forma faz, porque desde quando existe o HomeKit eu sempre me perguntava quando que a Apple vai fazer as coisas dela, né? A Apple ama controle, a Apple ama ter as próprias coisas, e eu sempre achei curioso existir o HomeKit, que eu acho muito legal, inclusive, como uma coisa aberta, né, entre aspas, e a Apple mesmo não tendo nada, né, só ali o que gerencia, não os aparelhos dela. E hoje ela tem o HomePod, e agora a gente vê que ela quer entrar cada vez mais nesse segmento.
Ainda em setembro, nós lá do 95Mac publicamos alguns detalhes sobre esse HomePad, né, vamos chamá-lo assim por enquanto, que ele teria uma tela aí de mais ou menos 6 polegadas, seria algo quadradinho, né, ele não teria um aspecto widescreen, seria algo mais quadrado, ia ser essencialmente ali algo mais parecido com um iPad mesmo. E agora o Mark Gurman deu mais detalhes sobre esse produto, que tem o codinome J490. Segundo ele, a tela vai ser quadrada mesmo, conforme a gente tinha publicado antes, vai ter em torno de 6 polegadas, que é mais ou menos o tamanho de dois iPhones, um do lado do outro, segundo ele. É um quadradinho ali para você ter interações rápidas. O foco seria controlar a HomeKit, né? Então você controlar a lâmpada, controlar tudo que tem de HomeKit na sua casa, então, né, deixar ali na cozinha com fácil acesso. Só que, claro, ele vai ter alguns recursos extras. Ele vai ter alto-falante, então vai dar para você assistir vídeo, colocar música. Segundo o Gurman, vai ter bateria, o que eu achei curioso. A primeiro momento eu achei que seria um device de plugar na tomada, mas ele comentou sobre bateria embutida. E ele até falou que vai dar para você ter, tipo, fazer aqueles mounts para colocar na parede também, né? Então vai ser tipo um tabletzinho mesmo, você vai poder. Talvez vai ter um dock, né? Você coloca no dock, deixa na mesa, ou coloca, gruda ele na parede com bateria. Parece que vai ser bem flexível quanto a isso. E o Gurman também deu alguns detalhes sobre o sistema, que a gente já tinha comentado que vai ter reconhecimento facial, coisas assim. E o Gurman falou que, por exemplo, se você está longe, ele vai exibir um tipo de informação na tela. Conforme você vai se aproximando da tela, ele já vai mudando as informações que aparecem ali de acordo com a distância do usuário. Aparentemente o produto vai funcionar de forma independente, mas você vai ter que configurar ele através do iPhone, que é mais ou menos assim para tudo da Apple hoje, né? Você consegue ele até usar sem o iPhone, Apple TV mesmo dá para usar, você consegue comprar uma Apple TV e usar sem ter um iPhone, mas o setup inicial, fazer sem o iPhone é mais chatinho, então acredito que vai ser algo mais por esse caminho mesmo. E só reforça que a Apple quer entrar nesse segmento de casa, porque junto com isso, tanto o Mint e o próprio Gurman falou que a Apple tem planos de lançar seus próprios acessórios HomeKit no futuro, começando com uma câmera de segurança. Então teria uma câmera ali HomeKit. Tenho certeza que eles vão chamar de iSight alguma coisa, né? A Apple já usou Verdade. iSight em tudo, né? A câmera do iPhone 5 já foi iSight, né? Era o nome original daquela câmera, daquela webcam externa do Mac, que depois virou iSight embutida. Aí iSight do iPhone 5. Tenho certeza que vai ser alguma coisa iSight, né? Um nome Qual bem... foi o último i que a Apple lançou? Porque ela se distanciou de i pra Nossa... passar a chamar de Apple. Apple Site vai ser estranho, né? Mas É... eu concordo que a iSight é uma marca muito boa e muito forte, mas... É uma marca forte, né? Mas é verdade. Nossa, o último i eu acho que foi antes de 2014, porque o Apple Watch já chamou atenção por não ser iWatch, sim, né? Era Apple Watch. Nossa, realmente... Enfim, fica a lição de casa aí pro pessoal. Eu chutaria que foi o iPad, viu? Pode ser. iPad, Eu, iCloud veio antes. iCloud 2000, iPad é 2010, iCloud 2011 aí não teve mais i, depois já Tá, mudou tudo. Tá aí uma mas reflexão concordo. interessante. Tô torcendo por iSight. Mas então, parece que a Apple tem esses planos de lançar uma câmera de segurança que você pode colocar tanto dentro, fora de casa. O plano é mais colocar dentro, que eles até falaram, pode ser usada para como babá remota, né? Então, colocar ali no quarto de uma criança, mas parece que esse vai ser o primeiro de muitos acessórios que a Apple tem planos de lançar seus próprios acessórios. E aí, futuramente, né, já sai um outro rumor de que reacendeu ali a ideia de lançar uma televisão própria, que, como o Marcos falou, é algo já bem antigo, da época de Steve Jobs ainda. O pessoal já falava, a Apple quer lançar uma TV. Eu não sei até que ponto isso faz sentido, porque, Exato. por um lado, eu entendo, né, tipo, uma TV, eu falei agora do Studio Display, eu adoro o Studio Display, ele é legal, ele é bonito, tem uma construção impecável, resolução incrível, então eu tenho certeza que a Apple faria uma TV muito legal. Mas ao mesmo tempo seria uma TV muito cara, né? Tipo, e TV já é uma coisa que não é barata. Agora imagina a TV da Apple. Quantas pessoas estariam dispostas a pagar por isso? E, de novo, TV é uma coisa que você tem que trocar eventualmente, né? Então, a Apple TV é legal por isso. Você pode ter a mesma TV e quando a Apple TV ficar obsoleta e a Apple TV dura muito, né? A Apple TV HD de 2015 atualiza até hoje. Você vai lá, tira, compra outra de $150, espeta na TV e continua usando. Agora, se você trocar um hardware premium, é mais complicado. Então, não sei até que ponto faz sentido a Apple ter uma televisão, mas considerando que eles... Acho que agora, né, que o carro não deu certo,
Parece que alguém lá dentro falou, vamos apostar nas coisas de casa, né? Vamos tentar com as coisas de casa. Então, parece que essa vai ser mesmo a grande aposta da Apple. Começando por esse HomePad e depois indo para acessórios HomeKit até, quem sabe, ter uma televisão completa deles. A TV não fazia sentido na época e faz menos sentido hoje em dia por isso. Assim. Sempre fez muito mais sentido a Apple TV. É o cérebro que você espeta na TV e você dá a experiência, dá os conteúdos da Apple ali. Especialmente agora, em 2024, que as tecnologias de TV, mesmo as avançadonas, não é que tá carne de vaca, mas já tá mais difundido, né? E além de estar mais difundido, já entrega mais do que, hoje em dia, muito mais benefício do que as pessoas usam e tiram e percebem. Você vê, essa TV tem aqui o Dolby Sound, não sei o que. Tudo bem, você pode até sentir no seu coração que o som tá melhor, mas o benefício percebido disso, né? Vou pagar mais para ter Dolby Sound? Não sei quantas pessoas tiram proveito disso, né? Eu dei uma caçada rápida aqui na Best Buy. Existe uma categoria que eu não sabia que existia, de TVs outdoor que são muito mais caras do que as TVs indoor. Tem de 10 mil, 8 mil dólares, tá? 8 mil, tem... As TVs para você usar na sua casa, eu vejo aqui, tem umas parcialmente solares, por 5 mil dólares. Então, a partir de uns 3 ali, são as TVs que a gente, entre aspas, compra para usar dentro de casa, com as tecnologias bacanas, etc. Então, uma da Apple seria aí de 4 para cima, né? Mas entregar o quê? De benefício que as TVs que as pessoas têm hoje em casa já, mas a Apple TV já não entrega. É só para você ter um menu bonito de navegação e de ajustes? Não sei, né? Porque o que pintar de agora em diante de tecnologia, eu não sei o quanto isso entrega de benefício. Porque, assim, TV 3D, esquece, né? Para quem tá pensando nisso, putz, o mercado já tentou 18 vezes, foi o mesmo flop as 18 vezes, né? Uma melhoria ainda maior em qualidade, em definição. Você depende dos conteúdos. E isso é um jogo de gato e rato sempre, né? Tudo bem que filmes em película você explode pro tamanho que você quiser, mas coisas digitais, remasteriza em VHD, em Full HD, em 4K, quando dá. Agora vai começar também a pintar 8K, mas uma TV de 12K, você vai fazer o que com ela? Se não vai ter os conteúdos para você assistir, né? Aí tem IA que faz upscaling, mas... Ainda estou tentando achar motivos para esse ser um projeto que vai existir porque mereça existir, não porque é mais uma categoria para entrar. E o que eu achei para explicar é isso. É parte do ecossistema de coisas da casa. Junto do displayzinho de colocar na parede e levar para a cozinha, que é um dock de iPad, basicamente. Né? E tem isso. Essa TV de parede tem que ser mais barata que a TV, não a TV mesmo, né? O HomePad tem que ser mais barato que o iPad. Senão a pessoa compra o iPad e usa como HomePad. Não faz sentido. Então tem que ser um negócio muito barato, né? Porque parece que não vai ter App Store, uma coisa bem simples mesmo para controlar a casa, porque a Apple se deu conta ou aceitou que numa casa com 3, 4, 5 pessoas, apesar dela querer muito que todo mundo tenha um iPhone, um iPad e um Mac, isso não acontece. E o mercado de coisas conectadas sempre sofreu muito com isso, né? Porque não tinha... Você comprava no comecinho, era horrível, né? O ecossistema da Amazon. Você comprava a luz que funcionava com a Alexa, que era diferente da porta automática que funciona com o Google Home, que é diferente da Siri que controla as cortinas. É um inferno. Ainda mais se você liga muito em tecnologia, mas às vezes da casa não. Cada vez que a lâmpada não funciona, cara, você vai ouvir um monte. Então esse mercado inteiro tem um motivo para ele não ter decolado nesse nível, né? Então a Apple querer tomar para si a função de fazer com que o ecossistema funcione e a casa seja independente de se a pessoa tem Android ou não, porque você pega lá e usa na parede e conecta. Você lança um aplicativo para Android e conecta com a TV da parede. É um jeito de você resolver isso, mas toda essa história está muito curiosa. A câmera também, a não ser que seja só entre aspas, né, para concorrer com as câmeras Nest e outras de segurança que custam pouco até, é a Apple espremendo de coisas que ela consiga fazer e para aumentar ali o faturamento, que é legítimo, mas ainda assim estamos a anos-luz do que costumava ser de ter a Apple lançar produtos, porque ela sabe que tem algo a acrescentar nesse mercado. Ela própria falava muito sobre isso, né? Agora é só porque dá para fazer e vamos aí porque tem X bilhões de dólares por ano para fazer nesse mercado, então a gente entrar nele também, afinal, por que não? Né? Diferente o incentivo. Né? Hoje em dia tá bem isso mesmo, mas por que não? É oportunidade de vender algo a mais ali, né? Do que realmente algo que necessariamente vá fazer sentido, até porque é bem isso, né? O que uma câmera da Apple acrescentaria de
diferente. A gente sabe, pode ser legal, pode ser bacana, vai ter uma integração melhorzinha, mas na prática mesmo, né? As que estão hoje, que já funcionam com HomeKit, provavelmente já entregam uma experiência bem legal. Então seria a Apple mais tentando entrar no mercado para falar que entrou, né? E para ganhar dinheiro nisso do que realmente para chegar e mudar alguma coisa. E só para ganhar dinheiro pode ser o motivo, não é um problema isso, né? Mas ainda assim é diferente. É uma mudança de valores, né? Exato. É tudo muito interessante. E as câmeras hoje em dia já tem na parte de IA, que entende quem que são as pessoas que moram na casa, não ativa, quando são os animais também, quando funciona direito, não ativa. Aliás, eu participei na última semana do Mac Magazine no ar, e o Rafael Fishman estava falando justamente sobre isso, né? Sobre a câmera dele que fica ativando o tempo inteiro, que tem umas gatas em casa e ativa, né? Mesmo quando era para não ativar. Então, são desafios ainda aparentemente nesse mercado. Mas, e assim, né? Tudo isso lançado lá fora e chegar aqui custando uma bala, a gente não tem a menor expectativa de ser barato, acessível, de talvez chegar aqui, né? Então, estamos falando só no mundo da teoria sobre rumores aqui. Mas é interessante e, não sei, misteriosa essa entrada, esse interesse renovado da Apple por coisas de casa em 2024/25/ lá pra frente. Enquanto nada disso acontece, o mais próximo é o HomePad mesmo, que segundo os rumores, em março, abril de 2025, a Apple deve anunciar isso aí. Talvez até lá a gente tenha uma ideia melhor de quais serão os próximos passos da Apple. Né? Lembrando que o Google lançou recentemente o tablet deles, que tem um dock, que é uma caixa de som que carrega, você doca ali e vira o que seria basicamente uma das possibilidades desse HomePad. Curioso. Vai ser interessante ver a história que a Apple conta para justificar a existência não só desse produto, mas de todo o resto também, né? Bom, impressões, curiosidades, perguntas, feedbacks, gigahertz.fm/feedback. Para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo desse episódio aqui de hoje, é gigahertz.fm/afonte/126, ou você pode ver nas notas aqui também do episódio. Eu quero agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam o A Fonte, aos patrocinadores do episódio de hoje, a Gorilla Shield e também o Gentler Streak, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a entender e fazer sentido do que tá rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência. Apresento para a Lura IA sob controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre a chance que o Blue Sky tem de fidelizar esses milhões de pessoas que estão chegando aí na rede na última semana. Link na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!